Vocês ouviram aí uma mensagem de gravação. O objetivo da live é basicamente fazer o seguinte: veja, eu tenho algumas novidades para contar sobre os concursos da Advocacia Geral da União. Tem novidade boa, né, para contar. E também preciso, nesse caso, explicar para vocês, dessa vez agora, manuseando o sistema exatamente como vocês vão manusear a partir do dia 1º do 6, como é que vocês vão entrar lá nas rodadas do GAGU e como é que vocês, nesse caso, vão apresentar as respostas para as questões objetivas e subjetivas, tá? A gente tem muita gente entrando na live, só 3 minutinhos que começou, então, pessoal, vai largando o trabalho, vai se acomodando, vai entrando, é absolutamente natural. Quem não tiver aqui ao vivo vai poder ver a live depois gravada, mas já vamos começar para a gente poder, nesse caso, tratar do que é importante, tá? Bom, veja, não sei se você está empolgado ou empolgada com o GAGU ou com os concursos da AGU, mas se eu fosse você, eu estaria. Por quê? Deixa eu te explicar. Hoje, exatamente hoje, nós tivemos a notícia de que saiu o concurso de remoção da carreira de advogado da União, ou seja, nesse caso, existe agora um concurso de remoção dentro dos quadros da Advocacia Geral da União, e muito provavelmente, muito em breve, teremos também para Procurador Federal e para Procurador da Fazenda. E isso quer dizer o quê? Professor, o que é que danado isso quer dizer, já que eu não sou ainda da Advocacia Geral da União e, nesse caso, essa remoção não me interessa. Sim, essa remoção te interessa sim muito, que significa dizer o seguinte: todas as vezes que a AGU vai nomear pessoas novas, novos aprovados nos cargos da Advocacia Geral da União, ela tem que, por obrigação, ofertar as vagas existentes dentro da estrutura da Advocacia Geral da União para quem já está na carreira. Então, já fica uma dica importante para você em relação aos concursos da AGU, para você já ficar sabendo que isso é importante. Então, todas as vezes que antes de uma nomeação a gente efetivamente está, como me parece ser o momento que a gente está agora, a Samara está dizendo que a live parou. Para aqui, não. Aqui está ok para mim, tudo transcorrendo perfeitamente. Por favor, me digam aí no chat. Inclusive, se vocês puderem, 2 ou 3 pessoas se colocarem à disposição aí para me ajudarem, colocarem um ok, um tá tudo bem, de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos, por favor, eu agradeço, tá? Então, voltando efetivamente à questão que seria o seguinte, veja. Todas as vezes que a gente vai nomear novos aprovados, a Advocacia Geral da União tem que ofertar, obviamente, o que existe de vaga dentro da estrutura da AGU para quem já é da carreira. Então, antes de toda a aprovação, melhor, antes de toda nova nomeação, existe um concurso de remoção. Mas a gente já teve um concurso de remoção recentíssimo na AGU. Então, em termos de necessidade na carreira, não haveria, nesse caso, nenhuma necessidade de fazer um concurso de remoção agora, porque a gente teve um concurso de remoção muito perto, a coisa de 2, 3 meses atrás. Dito isso, esse concurso de remoção está acontecendo por quê? Não pode ser outra a razão senão cumprir o que determina as normas internas da AGU, no sentido de, antes de cada nova nomeação, você vai ter aí a necessidade de oportunizar a lotação existente e vaga para quem já é da carreira. Então, isso só vem a concretizar, e se você não está empolgado, se você não está empolgada para estudar para a AGU, eu gostaria que você se empolgasse, porque eu me empolgaria. Isso só está acontecendo porque a gente vai ter aí ato contínuo a nomeação dos aprovados e, portanto, o esgotamento da lista de aprovados no último concurso da Advocacia Geral da União. E esse é o último ato do concurso atual para que, efetivamente, a administração já comece a se mexer para a realização do novo certame. Então, tudo indica, como eu falei para vocês no dia 6 de maio de 2025, ou seja, há 24 dias atrás, tudo indica que tudo aquilo que eu falei naquela live vai estar se concretizando. Eu vou ser o primeiro a dizer para vocês, eu vou ser o primeiro a dizer para vocês sobre qualquer coisa que altere esse cenário para o bem ou para o mal. Ou seja, o cenário atual que nós temos é exatamente aquele que nós discutimos na live. Acredito que todo mundo aqui que veio para o GAGU viu a live, até porque
daquela live aqui foi disponibilizado o WhatsApp da Paula, e a Paula é que verificou qual era o desconto que a pessoa tinha, assim penso que aconteceu, e, nesse caso, foi efetivamente encaminhado para o GAGU. Então, tudo o que eu falei naquela live está mais do que valendo. E eu vou ser o primeiro a te dizer se alguma coisa que eu disse naquela live se confirmar para o bem ou para o mal. Então, a primeira grande confirmação é essa. Eu tinha marcado essa live para hoje só para fazer o ajuste fino com vocês daquilo que é importante para acessar o sistema da escola. Mas hoje, exatamente hoje, saiu dentro da estrutura aqui interna da AGU o concurso de remoção para quem é advogado da União. Então, isso só está acontecendo porque, na verdade, a administração vai nomear os aprovados, a última gama de aprovados no último concurso, e, nesse caso, nomeado esse pessoal, a gente vai passar efetivamente aos atos para o próximo concurso. E o feeling é o mesmo. Tudo indica que teremos um concurso da Advocacia Geral da União até o final de 2026. Então, nós estamos em maio, na verdade, estamos no início de junho de 2025, e a gente tem um concurso da AGU para acontecer até o final de 2026. Você tem exatamente o time que eu considero suficientemente tranquilo para poder estudar e passar nessas provas sem modo desespero. E não sei há quanto tempo você me conhece, não sei há quanto tempo você me acompanha, mas eu não sou o tipo do professor que cria o hype para vender curso. Não, longe de mim, nunca fiz isso. Pelo contrário, lá nos idos de 2008, acredito que 2008, sim, quando vários cursos se juntaram para dizer que ia ter concurso da AGU e começaram efetivamente a vender a preparação, eu fui o único que fui no YouTube e disse: não existe nem conversa de bar sobre um próximo concurso da AGU. E de fato não tinha. E a gente, nesse caso, de lá para cá, desse momento que eu falei para frente, a gente teve concurso 2013, 2018, exatamente, Leonardo. 2008, não, 2018 eu disse isso. Eu fui no YouTube e disse isso. E de 2018 para quando a gente teve o outro concurso da AGU, foi quase 10 anos depois. Foi quase 7 anos depois. Então, nesse caso, veja, não há a menor possibilidade, pela minha criação, pelo que eu sou, pelo que eu represento, pelo meu magistério, por toda a história que eu já construí aqui no meu magistério para advocacia pública, de eu criar hype para vender curso. Não há essa possibilidade, não há. Então eu só trabalho com fatos. E o fato é, a gente está caminhando sim, tudo indica, para um concurso da Advocacia Geral da União até o final de 2026. Uma pessoa me mandou um print que eu nem sei de onde veio o print, mas dizendo assim, ó, concurso da AGU previsto para 2026. Não, isso está errado, isso é equivocado, isso não é uma informação correta. Não há nada previsto, não há previsão. Porque para falar em previsão, você teria que falar em alguma coisa oficial. Ou seja, a AGU tem uma previsão de fazer. Não, não tem. Não tenho nenhum dado oficial sobre isso. O que eu tenho é o feeling que eu sempre trabalho com ele para preparar os meus alunos para a Advocacia Geral da União. Você já deve ter percebido, se não percebeu, é importante que perceba, que do edital para a prova não dá para se preparar. Então, você vai ter que se preparar com um mínimo de antecedência. E o mínimo de antecedência ideal é 1 ano e meio para passar nessa prova tranquilo. E é o que eu acredito. Então, não há previsão oficial de concurso para 2026. Mas tudo indica, pelo andar da carruagem, pela direção dos ventos, pelo soprar dos ventos e pelo que eu acompanho, e esse ato que aconteceu hoje é um dos atos que confirmam efetivamente essa ideia, essa previsão, que a gente vai ter um concurso da AGU aí até o final de 2026, e, nesse caso, acredito que isso possa acontecer, tipo, ali pelo meio do ano de 2026, tipo, edital para prova ali na metade do segundo semestre de 2026. Então, nesse caso, muita atenção. Se eu fosse você, eu começava a me empolgar para os concursos da Advocacia Geral da União, no que diz respeito a uma preparação séria, no que diz respeito a uma preparação sólida, no que diz respeito a uma preparação como, por exemplo, a que eu sugiro que aconteça dentro do GAGU, dentro do Grupo de Estudos para a Advocacia Geral da União. Eu estou te dizendo isso para que isso seja uma parcela digamos, de diferença na sua preparação, porque o meu compromisso
A forma como eu atuo, a forma como eu faço o GAGU, a forma como eu vou ministrar o GAGU, vai ser a forma como eu ministrei o GAGU, por exemplo, para os concursos de 2022 e tive aí centenas, milhares de aprovados, como acontece em todos os concursos da AGU. Então, o meu compromisso é o mesmo. Eu não estou dizendo isso para mim, estou dizendo isso para você, porque o meu compromisso, a forma como eu vou ministrar, vai ser a mesma, ou seja, o meu profissionalismo é o mesmo, a forma como eu vou te entregar conhecimento é o mesmo, eu vou fazer tudo o que sempre fiz aqui, obviamente que adaptado a todas as mudanças do último concurso. Mas, nesse caso, eu preciso dizer que você precisa efetivamente investir no GAGU o tempo de vida necessário para incorporar tudo aquilo que você precisa incorporar para passar nessa prova, tá? Me digam aí no chat se está tudo ok. Faz uns 3 minutos que teve a última mensagem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, ó, o Rodrigo. Professor, você acha que deixando de lado toda a questão política, as notícias sobre o possível shutdown da máquina pública indicada pelo ministro da Economia podem impactar futuramente os concursos? Então, Rodrigo, no que diz respeito à advocacia pública, cara, quando a economia vai mal, aí é que precisa realmente de concurso da advocacia pública, porque quando a economia vai mal, é justamente nesse momento que a União, por exemplo, eu posso falar sobre a minha realidade, sofre as maiores investidas de ações judiciais do momento político. Então, o fato da política indicar que a economia está mal e que isso efetivamente pode indicar um enxugamento da máquina, veja, o que a gente costuma dizer aqui entre os colegas, né? Quando as coisas vão mal, normalmente o Estado tende a reforçar a sua base principal de atuação. E uma das bases principais de atuação do Estado é justamente a sua representação judicial e extrajudicial. Então, eu nunca vi efetivamente isso ser uma razão pela qual nós não tenhamos concurso da Advocacia Geral da União, né? Pelo contrário, o hiato que nós tivemos aí foi um hiato muito mais associado a uma questão de ideologia do governo que estava à frente no momento, e veja, não estou dizendo isso de forma alguma sobre um aspecto político partidário, eu não tenho partido político, nem muito menos não tenho indicação político-partidária, mas eu já fui advogado da União dos dois lados, ou seja, eu sou advogado da União, eu sou advogado do Brasil, por assim dizer, e eu já exerci esse cargo sendo o Brasil governado pelos dois lados. Então, nesse caso, é só uma questão de constatação, tá? Francisco pergunta: qual a data de vencimento deste atual certame? Francisco, eu não saberia dizer, porque eu teria que confirmar aqui a data da homologação do certame. Mas, nesse caso, esse concurso vai nomear todos os aprovados antes do final da sua validade, tá? Então, quanto a isso, não se preocupe. Rodrigo, entendido. Professor, agradeço pelo esclarecimento. Tá. Então, eu não vejo isso. Se existir alguma coisa dentro da Advocacia Geral da União que nos indique, Rodrigo, que um eventual arroxo político ele possa, nesse caso, de certa forma, nos levar a um adiamento desse planejamento, ou seja, desse feeling do concurso até o final de 2026, ou da sua não realização, serei o primeiro a dizer a vocês também. Mas, nesse exato momento, eu, sendo você, mas se conselho fosse bom a gente vendia, não dava de graça, mas eu, sendo você, me empolgaria para estudar para a Advocacia Geral da União, tá? Me empolgaria de verdade. E, nesse caso, não estava com nada programado para isso em relação não estava com nada programado para isso em relação a essa novidade, mas essa novidade aconteceu hoje, exatamente hoje, ó. Aí eu notei aqui, novidade, campus da EBEG. A gente vai falar sobre novidade, eu falei sobre novidade e também sobre o campus da EBEG. Bom, pensando numa preparação séria para a Advocacia Geral da União, com base nessa novidade atual, sobre a questão da lotação, ou seja, a questão do concurso de remoção, eu vou relançar a segunda edição do curso que eu lancei lá em 2021 para 2022, que foi um curso chamado Temas da AGU. Temas, ou era, na verdade, o curso se chamava assim, curso temático da AGU. Esse curso temático da AGU foi um curso onde eu ministrei temas que eram cruciais e estratégicos, pensando efetivamente no cenário dos concursos da Advocacia Geral da União e voltado efetivamente ao direito federal.
Nesse curso temático da AGU, eu tratei sobre responsabilidade civil da União e das suas autarquias. Então, não é só responsabilidade civil, é responsabilidade civil da União, das suas autarquias, os principais casos. Nesse curso temático, eu tratei sobre execução fiscal federal. Nesse curso temático, eu tratei sobre sistema constitucional de precatórios, no que diz respeito à realidade da União. Nesse curso temático, eu tratei sobre responsabilidade da União e, nesse caso, das suas autarquias em matéria ambiental, com destaque para a atuação do IBAMA. Nesse curso temático, eu tratei sobre os impostos federais, porque era um curso também que preparava para procurador da Fazenda Nacional. E esse curso temático eu vou relançar e eu decidi relançar esse curso hoje por conta dessa novidade. Esse curso temático vai se chamar Cabeça de AGU. Cabeça de AGU. Ou seja, como agora eu tenho cabeça de procurador, esse curso vai se chamar Cabeça de AGU e esse curso vai ter aulas ministradas ao vivo. Contudo, veja, eu decidi lançar esse curso hoje. Na verdade, eu não vou lançar hoje. A decisão foi hoje. Aí eu ainda vou ver com a EBEG como é que vai ser efetivamente os valores para esse curso, porque esse curso vai ser lançado com aulas ao vivo para discutir esses temas, e eu vou dar prioridade no que diz respeito à inscrição nesse curso aos alunos do GAGU. Eu até espero que, nesse caso, eu até espero que esse curso seja só preenchido com os alunos do GAGU, porque acredito que efetivamente são as pessoas que vão ter mais interesse de fazê-lo mesmo. A Samara diz: eu fiz o curso, tem muita novidade ou mudança em relação ao outro? Ah, você fez o curso em 2021, Samara. Então, tem muita mudança, tem muita novidade em relação ao outro por conta da evolução jurisprudencial e dos novos casos, né? E também temos o seguinte: no curso de 2021, nós não tínhamos o concurso que aconteceu agora, porque o concurso que aconteceu em 2022, ele teve um edital muito mais recheado do que os concursos anteriores. Então, eu ministrei o curso de 2022 com base no que nós tínhamos de edital antes de 2022. Agora nós temos o edital 2022 que trouxe, inclusive, dentro da sua sistemática, para advogado da União, por exemplo, a disciplina Legislação da Advocacia Geral da União, que não existia nos editais anteriores. Então, esse curso, que vai ser o curso Cabeça de AGU ao vivo, ele vai ser todo remodelado em relação ao primeiro, com o que a gente viu nas últimas provas, melhor, na última prova de advogado da União, na última prova de procurador federal e na última prova de procurador da Fazenda Nacional, tá? A Renata diz assim: quem trabalha 8 horas e ainda faz o GAGU, será que consegue acompanhar? Qual a carga horária, professor? Então, Renata, esse curso eu vou lançar, ele vai ser ministrado aí ao longo de 12 meses. Então, sim, é possível acompanhar. Mesmo que você não esteja ao vivo comigo, você vai poder ver a aula depois e fazer as perguntas que você quiser. Agora, é interessante se organizar para acompanhar as aulas ao vivo, né? Luciane, eu também fiz esse curso. Luciane diz aqui: eu também fiz em 2021 e recomendo demais. Não consegui fazer a prova da AGU por ter perdido minha mãe. Poxa, Luciane, sinto muito. Dias antes, mas recomendo demais. Sinto muito pelo que lhe aconteceu, mas sinto muito mesmo. Mas espero que agora seja a sua vez. Samara, também fiz esse de legislação. O de legislação eu ministrei depois do edital, mas dentro desse curso Cabeça de AGU vai ter o curso de legislação. Nós vamos ter aula de legislação. Ivo, estuda pouco, caso eu não consiga passar na AGU, acompanhá-lo com presteza pode me ajudar a PGE São Paulo, talvez ajude indiretamente, eu fico muito carga para estudo. Então, Ivo, o que nós estudamos aqui para a AGU vai servir para outros concursos naquilo que for comum, naquilo que for matéria comum, sim, mas naquilo que efetivamente foi específico da União, não, só vai servir para a AGU. Esse será diferente do curso que o senhor disse que teríamos incluso no GAGU? Boa pergunta, Franco. O curso que vocês têm incluso no GAGU são dois cursos que são o seguinte: é o curso de súmula da AGU e o curso de teses da AGU. Esses cursos já estão dentro do GAGU, que eu vou ministrar ao vivo para vocês. Esse curso Cabeça de AGU é outro curso, é com outros temas, tá? Aqui a gente vai ter aí algo em torno de 12 a 15 aulas, tá? Samara, fiz todo, só não passei. Mas agora, Samara, vamos consertar isso. Tive muitos alunos aprovados, vamos ver o que é que aconteceu com você, para, nesse caso, a gente consertar. O Cabeça de AGU será basicamente aulas expositivas. Então, Renan, vão ser aulas expositivas no Cabeça de AGU,
onde eu vou explicar como os conteúdos são cobrados e eu também vou resolver peças, pareceres e questões subjetivas com base nos conteúdos, tá? Mas, pessoal, deixa eu falar. Eu só nesse caso estou dizendo para vocês em primeira mão, já que vocês são os maiores interessados no concurso da AGU, que eu vou lançar e que nesse caso eu vou dar prioridade aos alunos do GAGU para esse curso. Esse cabeça de AGU vai ser ao vivo e vai ser ministrado assim, por aqui, exatamente como a gente está aqui, ó, via Zoom. Via Zoom. E vocês vão poder efetivamente acompanhar comigo e fazer todas as perguntas durante a aula. Quem não puder fazer pergunta durante a aula porque não estiver na aula, vai poder fazer pergunta depois, tá? Será possível conciliar MAP, GAGU e esse novo cabeça de AGU? Então, Kailine, é o que eu gostaria que vocês fizessem para que a gente, nesse caso, fechasse todo o cerco. Veja, todos os alunos que estudaram comigo e os principais que tiveram sucesso fizeram, na época, 2021, eles fizeram o Mentoring AGU, que hoje é o MUP, e lá eles fizeram o Mentoring AGU, mas hoje o Mentoring AGU está no MUP, fizeram o GAGU e fizeram o curso temático AGU via Zoom, que hoje é o cabeça de AGU, tá? Então, nesse caso, é o que eu recomendo. Eu sou do MAMP, vai ter desconto também. Aí, isso eu não sei, isso a EBEG vai te dizer. Eu só estou dizendo hoje para que efetivamente vocês fiquem ligados no grupo, porque eu vou abrir as vagas. Como é um curso ao vivo, lá no curso temático AGU, na época, eu acho que a gente teve algo em torno de 200 alunos na época fazendo ao vivo. Mas eu não acredito e não quero que cheguemos a esse número. Eu vou limitar o número para que a gente possa trabalhar aqui nessas aulas ao vivo com muita liberdade também para poder responder todos os questionamentos de vocês e para que sejam aulas participativas. Não sei ainda quantas vagas vão ser, se 50, se 100, mas não 200, tá? É, Kaeline, lembra de colocar um preço, camarada? Então, Kaeline, não sou eu que coloco o preço, é a EBEG, mas os preços da EBEG são sempre preços que, em relação à concorrência, entregam mais por menos, tá? Mas não se preocupe, a EBEG vai ver isso, mas não sou eu que precifico os cursos. Então, dito isso, eu não ia nem falar isso. Se eu tivesse com esse curso na cabeça para lançar agora, eu já ia chegar com tudo pronto para vocês. Mas eu vou lançar por conta da novidade de hoje, que foi, nesse caso, a confirmação, praticamente, que a gente vai ter nomeação da lista dos aprovados, o último anexo dos aprovados nos concursos da AGU, tá? John diz assim, professor, como progredir no estudo de horas líquidas? Estou com 3,3 horas e meia, estou tendo dificuldade em aumentar. John, aqui você já está fazendo uma pergunta sobre, digamos, estratégia de estudo. Vamos fazer assim, porque a gente tem já muita gente aqui ao vivo, se todo mundo me fizer uma pergunta sobre estratégia de estudo, a gente não avança. Vamos fazer assim. Te prometo o seguinte, a gente vai aqui avançar na live para eu explicar efetivamente como é o acesso dentro da estrutura lá do GAGU, e aí, no final, eu separo aí 20, 30 minutos, 40 minutos, seja o que for, para responder todos os questionamentos, não só o seu, mas de todo mundo em relação à eventual dificuldade, tá bom? Então, nesse caso, a gente vê o final. Professor, Rodrigo disse, no total chamarão quantos nesse edital existente? Então, vão chamar todos os aprovados, Rodrigo. Todos os aprovados. Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas todos os aprovados. Vão chamar todos e ainda vai sobrar vaga, como eu expliquei lá na live. Não tem o número aqui, mas foram 400 e alguma coisa aprovados para advogado da União, acho que o mesmo número, um pouco mais, 500 e alguma coisa aprovados para procurador federal, 400 e pouco também aprovados para procurador da Fazenda, vão chamar todos. Já estamos no esgotamento dessas listas, tá? Então, muito bem. Isso, Franco. Sobre esse tema, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu tratei de todos os números lá bem direitinho. Depois eu posso ir pegar, se vocês quiserem, ou então vocês veem lá a live. Então, de novidade, nós temos o quê? De novidades, nós temos a remoção, né? Que embora não seja uma remoção que você vá participar, porque você ainda não está na carreira, mas você tem muito interesse nessa remoção. É, User, tem grupo de WhatsApp do GAGU? Não estou sabendo. Tem sim. Você, quando. Provavelmente você não entrou no GAGU. Lá no GAGU, você, quando entra, tem lá as instruções e tem lá informando que existe um grupo exclusivo para os alunos, inclusive o link para você clicar lá e ser direcionado ao grupo do WhatsApp, tá? A gente não adiciona ninguém. Você é adicionado, se auto-adiciona através do link que está lá dentro da estrutura do GAGU, ok? Então, John, obrigado, professor. Ok, obrigado. Obrigado por entender.
para a gente deixar essa pergunta um pouco mais para frente, mas vou te responder, te prometo, você não vai sair daqui da live sem a resposta, tá bom? Muito bem, essas são as novidades, pessoal. Então, eu espero que, bom, eu não sou o tipo do professor vendedor, eu sou professor. Então, eu não, embora eu seja pós-graduado em neurociência, eu tenha basicamente, entenda basicamente quais são os gatilhos e as técnicas para deixá-los eufóricos e empolgados com alguma coisa, mas não é do meu feitio utilizar isso de forma artificial. Eu estou te dizendo, a partir de um dado real, que se eu fosse você, eu me empolgaria para estudar para a Advocacia Geral da União, eu mergulharia de cabeça no MAMP, no GAGU e, se você puder fazer também no curso Cabeça de AGU, que eu vou lançar, porque essa trindade, falar em trindade é audacioso, essa tríade foi responsável pelo sucesso de muita gente nos concursos da Advocacia Geral da União que nós tivemos em 2022, né? E, obviamente, também os alunos depois fizeram um curso de prova oral comigo, mas aí são outros 500. Então, essa tríade aí foi responsável, sim, por muita aprovação. Então, você me empolgaria, mas de verdade mesmo. E, assim, eu aqui fico empolgado porque, embora já seja da Advocacia Geral da União, eu gosto muito dos concursos, é tanto que por isso nunca saí desse meio. Tem aluno que diz assim: ah, professor, você já tem uma vida aí organizada, uma família estruturada, devia estar viajando, devia estar aqui, acolá. Eu concordo em parte, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto do magistério. Eu passei no meu concurso em 2006, 2005, 2006, e de lá para cá eu ensino as pessoas e ajudo as pessoas a passar nos concursos da AGU, e a minha dopamina é essa, a minha dopamina é pegar alunos que se encontram numa situação de, digamos, início, meio de trajetória, ou de uma trajetória que ele efetivamente não esteja rendendo, ou não saiba como passar, pegar esse aluno, colocar num trilho e explicar para o aluno o trilho, esse aluno entender como esse trilho faz sentido, e a partir desse trilho, esse aluno se desenvolver no trilho comigo, seja da mentoria individual, seja nos cursos que eu ministro, e, nesse caso, fazer com que esse aluno entenda a regra do jogo, jogue o jogo e vença o jogo. Essa é a minha dopamina. Não tem coisa que me deixa mais empolgado no meu magistério do que isso. Isso pode ser AGU, PGE, PGM, mas a AGU tem um carinho maior porque é o cargo que eu ocupo, a carreira que eu ocupo. Hoje eu tenho vários colegas de profissão que foram meus ex-alunos. O meu chefe na AGU é meu ex-aluno. Então, assim, é para mim também uma felicidade imensa e eu sou conhecido dentro da AGU por isso, muitas vezes. Às vezes eu chego nas reuniões que nós temos aqui e as pessoas efetivamente vêm falar comigo porque foi ex-aluno. Uma vez eu fui assistir uma palestra de um colega advogado da União que ele já está na carreira aí há alguns anos, mas estava em outro estado, veio para Pernambuco, veio fazer uma palestra aqui na Paraíba. Depois de 12 anos de aprovado, veio me agradecer a ajuda, porque foi a primeira vez que ele teve contato para falar comigo e eu nem me lembrava que ele foi aluno, também não tenho como lembrar todo mundo. Então, mas isso me move. Então, assim, muitos dos nomes que estudaram comigo nesse curso temático, a AGU via Zoom, Diogo Neres, a Caroline Pio, o Paulo, vários nomes que estavam lá comigo, hoje são procuradores da Fazenda, procuradores federais, procuradores da Advocacia Geral da União, no caso, advogados da União. Então, é o que me move. Então, eu estou empolgado aqui e já passei. Eu estou super empolgado para esse GAGU 2025. Talvez nunca tive tão empolgado para um GAGU na minha vida. Mas eu estou super empolgado para esse GAGU 2025, como se eu fosse fazer a prova. E eu nem vou fazer a prova. Então, assim, se eu fosse você, eu me empolgaria muito, tá? Me empolgaria muito mesmo. Vamos lá. É, Renata disse: fiquei por muito pouco no último concurso, por 3 questões anuladas, 9, não aproveitei nenhuma. Espero que agora, com sua ajuda, chegue lá. Vamos para cima. Franco, casados, com Bira casada até a aprovação. Aí, Rafael disse: professor, nunca entendi como o senhor, com mais tempo no cargo, tem um chefe que foi seu aluno. Então, Rafael, vou te explicar isso rapidinho, só um adendo. Cara, a gente tem um rodízio de chefia, cara. Assim como acontece lá no ministro do, Su- no- na presidência do Supremo, tem um rodízio lá de chefia, a gente tem um rodízio de chefia também. Então, assim, não fica. Não é os mais antigos ocupam a chefia sempre, não. Tem rodízio de chefia. Então, o Pierre, que foi meu aluno
foi meu aluno no GAGU da época, foi meu aluno nos cursos temáticos da época, foi meu aluno de mentoria na época. Ele passou primeiro para procurador de Minas Gerais, na AGE Minas. E aí ele passou para a AGE Minas, logo em seguida ele passou para advogado da União, aí ele foi para Brasília, depois ele conseguiu ser removido para Campina Grande, que na época eu era lotado em Campina Grande. E aí, nesse caso, quando lá no rodízio da chefia em Campina Grande, chegou a hora do Pierre ser chefe, eu, lotado em Campina, Pierre assumiu a chefia e foi meu chefe. Inclusive, eu publiquei no Instagram, obviamente, com autorização dele. Professor, salvo engano, na live anterior, você disse que tentaria trazer um dos recém-aprovados para conversar conosco. Sim, estou conversando com o Diogo, procurando um dia para ele vir, mas eu vou colocar o Diogo para conversar com vocês depois de iniciar do GAGU, né? Não vamos gastar toda a nossa dopamina extra de uma vez. Vamos devagar. A gente já tem uma dopamina grande hoje, que eu não estava nem esperando isso, de fato e de verdade. E assim, para mim, isso é uma confirmação de que estamos no caminho certo também. Por quê? O GAGU que eu lancei em 2022 saiu em 2021. Eu lancei no mesmo dia, mas eu não sabia, juro, não sabia. Eu juro, juro pela minha família, não sabia. No dia que eu lancei o GAGU, saiu a notícia da autorização orçamentária para 100 cargos de advogado da União, 100 cargos de procurador federal, 100 cargos de procurador da Fazenda. No mesmo dia. No mesmo dia. No dia que eu lancei, saiu essa autorização, no mesmo dia. E aí explodiu. O GAGU explodiu. E aí eu tive trabalho gigante para corrigir todo mundo. Enfim, já aconteceu. Mas aconteceu e hoje, a gente estava com essa live marcada hoje, há uma semana atrás. E hoje saiu efetivamente essa notícia da remoção. Guardadas as dívidas proporções, não é a mesma coisa, mas significa que estamos no caminho certo. Todos casados com o senhor professor, bora é a nossa vez. Isso vai ser bacana. Bom, 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 bom. Muito bem. Vamos lá. Dito isso, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser aqui o como é que vai ser aqui o campus da escola. Aqui, ó, novidades, tratei, tá aqui, né? Vou até deixar aqui em vermelhinho para a gente ir tratando das coisas certinho. Agora vamos para o campus da EBEG. Bom, qual era o objetivo principal dessa live inicialmente? O objetivo principal dessa live inicialmente era o seguinte: eu pensei, bom, dia 1º do 6, a turma vai entrar lá no site da escola e vai começar o GAGU. Então, eu não quero que vocês tenham nenhum ruído para fazer o GAGU da melhor forma possível. Eu já estava empolgado com o GAGU, estou muito mais empolgado agora, e por isso marquei essa live para que a gente possa, nesse caso, pensar efetivamente em como eu posso mostrar para vocês o acesso ao campus para que vocês possam efetivamente entrar no GAGU de cabeça. Então, não quero ninguém preocupado em como vai acessar o campus. Então, eu pedi para fazer uma rodada estilo teste, para que nessa rodada eu mostre para vocês como funciona. Deixa eu só fazer a migração aqui exatamente da tela para mostrar para vocês como funciona o GAGU. Ó, quando você entrar no GAGU, quando você entrar aqui no GAGU, você vai ter aqui, ó, aqui GAGU. Quando você entrar aqui no GAGU, você vai ter aqui, ó, GAGU 2025, turma 1. Comece por aqui, sejam todos bem-vindos. Inicialmente quero disponibilizar o link da live de lançamento do GAGU. Aqui foi a live lá que vocês viram lá no YouTube. Tá aqui, para que efetivamente vocês possam clicar aqui na hora que quiser e rever lá o que discutimos na live. Dúvidas podem ser enviadas para a Paula, a mesma que atendeu todos vocês no WhatsApp. O grupo do WhatsApp do GAGU 2025 Turma 1 já está criado e você pode solicitar a entrada clicando aqui. Então, uma pessoa, user, me perguntou, professor, tem grupo do GAGU, não sabia? Está aqui, o grupo está aqui. Então, você clica aqui e vai lá para o grupo. Acredito que grande parte dos que estão aqui já sabem disso. Se não sabem, está aqui, é só clicar. Aqui você tem a nossa primeira live, que durou aqui 2 horas e 4 minutos. A live 1, a live 2 vem para aqui para baixo, né? Aqui você tem já uma primeira aula de apelação, aspectos gerais e resolução do enunciado que eu disponibilizei para vocês assistirem. São aulas aqui condensadas, e aí eu dividi aspectos gerais de apelação. Então, nessa aba aqui, segunda fase, as aulas elas vão aparecer, vai aparecer apelação, vai aparecer contestação, vai aparecer petição inicial, vai aparecer parecer, vai aparecer
questões subjetivas e assim sucessivamente. Essas aulas vão sendo colocadas. Por que que eu não coloquei logo tudo aqui? Vamos esperar começar para que efetivamente vocês entendam como funciona o sistema. Aqui eu já estou disponibilizando para vocês também um curso Teses da Fazenda 2024, aula 1, que é um curso já bônus. Esse curso não estava, vejam como eu estou empolgado com o GAGU. Esse curso não estava, nesse caso, dentro exatamente daquilo que eu prometi no GAGU. O que é que vocês têm enquanto GAGU? Vocês vão ter, nesse caso aí, aulas ao vivo comigo de dois cursos, Teses da Fazenda, Teses da AGU e súmulas da AGU. Esses dois cursos estão dentro do GAGU. Esses dois. Súmulas da AGU e teses da AGU. Esse curso aqui é Teses da Fazenda 2024. Não estava dentro da estrutura que eu prometi a vocês, mas, como sempre, eu entrego mais do que prometo e já comecei a fazer isso com vocês aqui, sem sombra de dúvida. Está aqui a primeira aula, Teses da Fazenda 2024. Já ministrei a aula 2, essa aula 2 vai vir para cá também. A cada aula aqui você vai ter 5 teses da Fazenda. Aí, professor, eu preciso estudar as teses da Fazenda? Precisa, porque as teses da Fazenda não são as mais importantes para a AGU, porque as mais importantes para a AGU você vai ter no Teses da AGU, que vai estar dentro aqui do GAGU, mas sim você deve estudar pelo seguinte, veja, teses da Fazenda, se a tese for, por exemplo, de responsabilidade civil, e a gente sabe que a responsabilidade civil de União, Estado e município, normalmente a defesa é a mesma, isso pode estar no seu concurso da AGU. Então você vai ter 30 teses da Fazenda aqui que foram e vão ser adicionadas gratuitamente a título de bônus para vocês, sem nenhum custo adicional. Então, para mostrar como de fato eu estou empolgado aqui. Então, assim, ó, tudo que você for efetivamente acompanhando aqui no GAGU vai estar nessa aba aqui, programa. Programa, ok? Me digam aí no chat se estão todos aqui vivos, tá bom? Para ver se a gente está tudo ok aqui. Muito obrigado, Juliano. Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que o Juliano é o mesmo que me ajudou na live, né? Juliano. Muito bem, então vamos lá. Boa, Juliano, boa. Já vou lhe contratar para você ser meu assessor aqui para assuntos de ministração ao vivo. Então vamos lá. Nesse caso, preste atenção aqui. Tudo o que a gente vai conversar de forma, digamos, via site, via sítio eletrônico, estará na aba Programa. Então, antes de você mandar mensagem para Paula, antes de você mandar mensagem para mim, e para mim existe uma grande possibilidade que eu não veja, porque eu não tenho como atender todos os alunos do GAGU, todos os alunos de mentoria individual, todos os alunos de mentoria para PGE-POI, todos os alunos de mentoria PGM Campinas, todos os alunos, não tenho como atender de forma assim no WhatsApp, eu não tenho como ficar pendurado no WhatsApp atendendo, por isso que eu tenho a Paula para me ajudar, ela é minha assistente e assistente da EBES também. Então, dentro dessa premissa, antes de mandar mensagem para Paula, vem aqui no programa para ver se aqui já tem efetivamente o que você precisa, tá? Tudo que a gente vai ter de comunicação, de disponibilização de material, tudo que for bônus, tudo vai vir para cá, vai ser tudo aqui, vai estar tudo aqui. Ah, isso aqui tá pequenininho ainda porque a gente está começando. Isso aqui vai ficar gigante, isso aqui vai ficar um rolo, um papiro, aqueles egípcios, né, que tinha 2 metros, 3 metros de comprimento. Então, isso aqui vai ficar grande, essa aba aqui vai ficar grande, vai por mim, vai ficar grande. Por isso que eu estou dizendo, presta atenção, se empolga, porque se você não se empolgar, você vai acumular as coisas para fazer. Daqui a pouco você entra aqui no GAGU, tem uma pilha de coisa que você não fez, aí você vai começar a ver, isso aqui está muito grande, não vou conseguir dar conta, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Estou te avisando, estou gravando uma live que nem estava programada também para te explicar como funciona, para você se ligar antes. Tem um ditado, acho que é um ditado árabe, acho que é árabe, é oriental, que diz o seguinte: construa a sua cabana antes da chuva. Antes da chuva. Construa a sua cabana antes da chuva. Se você for inventar de construir sua cabana quando tiver chovendo, não vai funcionar. Você vai se molhar e provavelmente você não vai conseguir construir nada. Então, construa sua cabana antes da chuva. Antes da chuva. É o que eu estou fazendo com vocês aqui. Estou construindo a minha cabana de professor antes da chuva e estou dizendo para vocês fazerem o mesmo, me acompanharem nessa trajetória. Muito bem, vai estar tudo aqui. Se você clicar aqui, vai baixar um PDF do que está aqui nessa página, né? Se você quiser imprimir para eventualmente colocar aí
e colocando um checklist, um X ou qualquer coisa parecida, você pode baixar isso aqui em PDF também. Bom, muito bem. Essa página aqui, programa, é uma página onde vão estar todas as aulas, onde você vai ter acesso a tudo que efetivamente a gente tem de comunicação no sítio eletrônico. Eu fico, de certa forma, assim, cabreiro, porque muita gente entrou no GAGU e não entrou sequer aqui, né? Então, veja, é preciso entrar no curso e ver as coisas. Muito bem. A aba Eventos é a aba onde você vai. Tudo isso aqui você já tem acesso, tá? Se quiserem entrar aí também, ok. Essa aba aqui, Eventos, é uma aba onde você vai ter acesso às rodadas. Professor, onde é que estão as rodadas? Aba Eventos. Não precisa mandar mensagem para a Paula para saber onde estão as rodadas. Aba Eventos. Aqui você vai ter aqui todas as rodadas. Você já tem aqui, ó, subjetiva rodada 1, objetiva rodada 1. Aí tá aqui, ó, início e fim. Tá tudo aqui. Aí, como a rodada só vai ser aberta aqui no dia 1/6 às 18 horas, então, você vai ter aqui exatamente o quê? Aguarde a realização do evento, leia as instruções. Ok, eu fiz isso com vocês na live 1. Já li essas instruções. Também já disse para vocês que essas instruções são instruções genéricas e já fiz a respectiva adaptação das instruções para o GAGU. Ah, professor, onde é que está isso? Na live 1. Eu também não vou ficar aqui em respeito a quem estava comigo na live 1, eu não vou repetir o material. Até porque você pode acessar lá a live 1 e ter efetivamente acesso exatamente, é tudo aquilo que a gente conversou. Ok? Ok. Beleza? Beleza. Então tá aqui. Nesse caso, acompanha comigo. Eu pedi para a EBEG criar aqui rodadas teste, só para eu entrar aqui com você, para você ver como funciona e para você ver efetivamente o que te aguarda nos próximos capítulos, quando o GAGU começar. O GAGU começa dia 1. Hoje é 29, 30, 31, 1. Muito bem. Dia 1. Nesse caso, não sei nem se esse mês tem 31. Bom, agora eu me confundi, não sei. 29, 30, 31 ou 31. Aí, veja, eu pedi para a EBES cadastrar aqui duas rodadas teste para ilustração. É exatamente isso, ó. Rodada objetiva teste para ilustração, rodada subjetiva teste para ilustração. Eu vou entrar com você aqui agora. Muito bem, Juliano, dia 1 é domingo. A rodada já está pronta, já está tudo pronto. De minha parte já está tudo pronto. Só estou esperando vocês, mas a gente começa dia 1/6. Então, rodada objetiva teste para ilustração, rodada subjetiva teste para ilustração. Aí o que é que acontece? Veja, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão ver quando essa rodada estiver liberada. Quando essa rodada estiver liberada, esse botãozinho aqui, ó, acesso ao evento vai aparecer aqui, esse botãozinho verde aqui, acesso ao evento vai aparecer aqui, acesso ao evento, acesso ao evento. E aqui as outras rodadas vão ficar, aguarde a realização do evento. Professor, por que não já está cadastrado aqui a rodada 2, a 3, a 4, a 5, a 6? Porque a gente cadastra antes dela entrar antes dela entrar na data, né? Você sabe que todo dia 1º ao dia 12 de cada mês, segundo o cronograma lá da live, é como aqui vai funcionar o GAGU. Então, vamos lá. Rodada objetiva, teste para ilustração. Vamos dizer que chegou o dia 1º, você vai clicar aqui. Subjetiva ou objetiva, tanto faz. Rodada objetiva 1, GAGU turma 1. Aí você clicou aqui, acessar evento. O que é que vai aparecer aqui para você? Vai aparecer aquelas instruções de novo. Aí você clica aqui, ó, responder o simulado. Essas instruções aqui eu já fiz a devida adaptação na nossa live anterior. Aí, responder simulado. Muito bem. Aqui eu já respondi porque eu fiz o teste. Mas o que é que vai acontecer? Essa mensagem aqui não vai estar para você. Você respondeu todas as questões. Essa mensagem aqui, você respondeu todas as questões, só vai aparecer quando você responder as 100 questões totais. Então, ignora essa parte verdinha aqui. Você vai ter aqui, ó, direito constitucional, aí aqui vai aparecer o enunciado da questão objetiva. Vai estar aqui o enunciado. Ora, estando aqui o enunciado, o que é que você vai fazer? Você vai ler o enunciado. Aí você vai ler a letra A, a B, a C, a D e a E e vai escolher a letra que você quer marcar. Você pode aqui escolher a letra que você quiser. Tá aqui, marquei a letra A. Ok, tá marcada a letra A. Muito bem, marquei a letra A. Mas, professor, eu fiz o simulado até a questão 30. Aí saí do sistema, ou faltou energia. Aí, quando eu voltei, quando você voltar, o sistema vai ter já cadastrado as suas 30 questões que você respondeu. E se você quiser mudar a resposta da que você já respondeu, é só você clicar na nova resposta que você quiser. Aqui, nesse mapa de questões, vai aparecer aqui, ó. Aqui só está cadastrada a questão 1, mas vai aparecer a questão 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, até a 100. E você pode clicar no número da questão e ser direcionado direto para a questão, se você quiser. Aqui aparece
para cada questão, a disciplina, o enunciado e as alternativas. Aqui tem o término do simulado, ou seja, quanto tempo você tem para responder o simulado. Aqui está 3 horas, porque a EBET cadastrou o simulado para acabar agora, dia 29 até meia-noite. Mas esse prazo aqui vai até 23 horas e 59 minutos do dia 12 de cada mês. Então, se você entrar no dia primeiro, vai aparecer término do simulado em 11 dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Isso aqui é só para você ter ideia do quanto tempo você tem ainda para responder. Professor, eu preciso responder esse simulado todo de uma vez? Não. Você pode responder do jeito que você quiser. Você pode responder todo de uma vez, você pode ir respondendo devagar, você pode responder 10 questões por dia, em 10 dias você terminou, você tem 12 dias. Você pode responder 50 questões no dia, 20 no outro, 30 no outro, 10 no outro, seja o que for. Do jeito que você precisar se organizar. É por isso que as pessoas dizem assim, não consigo acompanhar o GAGU. Consegue. Talvez você não consiga fazer o GAGU assim de cara, tudo de uma vez, mas acompanhar consegue. Não tem como não acompanhar. E eu digo para vocês o que disse na live anterior, na live 1. Muita gente precisa do GAGU não como um teste de conhecimento, mas como uma forma de entender como a prova funciona e para adquirir conhecimento de temas específicos que eu vou trazer para cá, pensando na prova da Advocacia Geral do União. Então, tá aqui, simples, intuitivo, mas eu estou gravando a live para não sobejar nenhuma dúvida. Professor, mas eu queria fazer essa prova como se fosse uma prova mesmo. Eu queria imprimir num papel para poder fazer. Posso? Pode. Você pode clicar aqui, ó, baixar caderno de questões. Eu vou clicar, vai aparecer só a questão 1, mas você vai ter um caderno de questões inteiro aqui com todas as 100 questões para você fazer. Vai estar aqui, ó, professor Birajara, GAGU 2025, turma 1, rodada objetiva, teste para ilustração, caderno de questões sem gabarito. Obviamente, né? Você está aqui, efetivamente, o quê? Você vai aqui, nesse caso, simular a prova. Aqui é só uma apresentação, o evento. Aqui vai ter direito constitucional, questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5, 6, 7. Aí vai ter questão administrativa, questão 30, 32, 33, 34, e assim vai. Aqui vai ter um sumário de todas as questões. E aqui embaixo você vai ter aqui, ó, rodada objetiva teste para ilustração, e você vai ter exatamente aqui, ó, enunciado da questão objetiva aqui, ó. Enunciado da questão objetiva, letra A, B, C, D e E para você responder. Depois vem questão 2, questão 3, questão 4. Eu pedi para a EBET cadastrar só uma questão para você ver, porque eu não preciso mostrar as 100 questões cadastradas, porque essas questões elas precisam aparecer para vocês só no dia 1º do 6. Então tá aí, é assim que funciona, ou seja, você pode baixar o caderno e responder as questões objetivas como se fosse uma prova mesmo. Se quiser imprimir, imprima. Professor, você recomenda que, nesse caso, eu imprima para fazer? Cara, sendo bem sincero, sim, recomendo. Recomendo porque, neurocientificamente falando, o contato com o papel é diferente. O cérebro codifica diferente. O treino, o estudo, nesse caso, é diferente. Então, assim, existe uma codificação neural diferente entre o estudo de tela e o estudo via papel. Recomendo que você, nesse caso, imprima para responder, até porque você quer testar para a prova. Então, recomendo que você, nesse caso, mantenha exatamente a mesma conduta que você teria ao fazer uma prova. Ou seja, você vai fazer a prova pegando o papel. Não é assim que funciona? Então, recomendo. Você se tornar procurador, quando você se tornar procuradora, aí você doa aí uma parcela da remuneração para uma ONG que planta árvore, ou mesmo você planta árvore para devolver para a natureza o que você gastou aqui em termos de papel. É muito nobre também. Mas, nesse caso, eu recomendo sim. Bom, então tá aqui. Essa é a rodada objetiva para ilustração. Quando você, nesse caso, responder aqui todas as questões, aí, quando você responder as 100 questões, vai aparecer para você aqui exatamente o que? Isso aqui, ó. Você respondeu todas as questões. Aproveite para revisar suas respostas antes do horário previsto para o encerramento do evento. Não se preocupe em anotá-las, pois publicaremos o seu cartão de resposta quando da divulgação do resultado. Por favor, avalie a rodada objetiva, teste para ilustração. Então, está aqui, nesse caso. Chego lá, Samara, rapidinho. Depois eu respondo sua pergunta sobre as teses e depois eu chego na parte subjetiva. Então, muito bem, é assim que funciona. Rodada objetiva, não tem erro, tá? Não tem erro. Muito bem. Voltando aqui, você clica agora na rodada subjetiva. Você pode clicar na rodada subjetiva independentemente da objetiva, não existe uma ordem específica aqui não. Mas na rodada subjetiva você clica aqui, ó, acessar evento. Beleza, tá aqui, respondeu o simulado. Aí aqui você vai ter aqui a rodada subjetiva teste para ilustração, aqui vai aparecer
subjetiva, rodada 1, GAGU 2025, turma 1. Ok, beleza. Aqui vai aparecer o enunciado da peça, do parecer, da questão subjetiva. Onde tem campo do enunciado, você, nesse caso, vai poder efetivamente ler o enunciado. E aqui você vai apresentar a sua resposta. Você vai apresentar aqui sua resposta. Recomendo muito que você faça o quê? Que você digite a sua resposta no Word, até porque, nesse caso, você é melhor que você digite no Word, porque o Word, à medida que você vai digitando, ele já vai salvando. Aqui no sistema não existe um salvamento automático, porque isso não é um editor de texto, é só para receber a resposta. Então, você digita a sua resposta no Word, aí você vai lá e copia e cola aqui. Aí você precisa salvar o rascunho aqui, ó. Salvar o rascunho aqui. Pá, salvar o rascunho. Quando você salvar o rascunho, tudo que você, nesse caso, digitou aqui está salvo. Se você sair e voltar, a sua resposta vai estar aqui. Você também pode, nesse caso, mandar a resposta manuscrita. Em que sentido? Vamos lá. Você pode baixar aqui o caderno de respostas, ó. Baixa o caderno de respostas. Beleza, professor, quero mandar manuscrito. Eu vou escrever onde? Vou lhe mostrar. Você baixa aqui o caderno de respostas. Esse sistema, ele existe há 15 anos aqui na escola, para o aluno já fazer tudo bonitinho, tudo prontinho. Tá aqui, ó. Eu sou Birajara, GAGU 2025, turma 1, rodada subjetiva, caderno de questões sem gabarito. Aí você tem aqui o sumário. Aí você tem aqui rodada subjetiva, teste para ilustração. Aí você tem aqui, ó, coordenador, blá, 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 blá. Aí você tem aqui peça processual, aí campo do enunciado. Aí aqui vai ter o enunciado. Você vai ler aqui o enunciado como se fosse sua prova subjetiva. E aqui embaixo, você vai ter aqui o campo para resposta, ó. Você vai ter aí 90 linhas aqui que eu coloquei à disposição e com a separação aqui entre 5 e 5 para que você possa ter uma dimensão estrutural para poder responder. Você imprime isso aqui, responde isso aqui, e aí você volta para cá. Quando você responder, você não precisa colocar nada aqui no campo de resposta em digitado. Você vai aqui, ó. Deseja enviar as respostas em manuscrito? Siga as instruções. Aí você clica aqui para selecionar. Você vai imprimir, escrever, tirar uma foto ou escanear. Vai ter que estar no seu computador ou no celular. Aí você clica em selecionar, vai abrir o campo para você selecionar a imagem e mandar. É assim que funciona. Aí, depois que você escreveu a resposta aqui ou selecionou o arquivo aqui, aí você clica aqui em enviar resposta. Bom, depois que você clicar em enviar resposta, não tem como mais voltar. O sistema recebeu sua resposta e o que chegar lá, eu vou corrigir. Se você respondeu por escrito aqui, ou melhor, digitando aqui, vai aparecer sua resposta digitada lá. Se você mandou aqui manuscrito, a foto ou o PDF, vai aparecer lá a foto ou o PDF para eu corrigir. No sistema de correção da escola, você envia a resposta assim. Aí aqui vai aparecer, ó, mapa de questões. Aí vão ser duas peças, um parecer e três questões subjetivas. Então, seis vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um é a peça um, dois a peça dois, três o parecer, quatro é a questão subjetiva um, cinco a questão subjetiva dois, seis a questão subjetiva três. Então, é assim. Aí você vai poder. Aí, professor, eu tenho que responder primeiro aqui a primeira peça para ir para a segunda? Não. Você vai ter um aqui, é a peça um. Você vai poder digitar aqui no quadradinho 2 para ir para o enunciado da segunda peça. Você pode escolher. Todas serão. Ana Carolina está perguntando uma coisa importante. Todas serão corrigidas? Bom, as respostas que me enviarem serão corrigidas. E desde que seja enviado resposta. Porque às vezes o aluno coloca aqui assim, ó, tem aluno que não, por alguma razão, perde o prazo, aí ele coloca aqui, ó, não tive tempo de responder. Isso não tenho como corrigir isso, né? Não tenho como corrigir isso. Todas as respostas que forem enviadas, respostas que forem enviadas dentro do prazo, serão corrigidas sim. Sim, tá? Muito bem. Fernando, guarda essa pergunta para eu responder depois, tá? No final. É, para as questões subjetivas, posso utilizar a folha pautada do padrão A4? Tenho muitas da Telibra. Pode sim. Então, veja, Caroline, professor, que show. Aqui a gente estuda, esse sistema foi preparado para estudar, de verdade. Então, tem um aluno que bota aqui, não tive como responder. Isso, não vou corrigir. Aí tem aluno que diz assim, mas eu queria correção. Não tem correção. Não tive como responder, eu também não tive como corrigir.
Parece simples e até intuitivo, né? Então não tem correção, obviamente não tem correção. Então, nesse caso, nesse ponto, você vai apresentar suas respostas aqui. Muito bem, pode ser digitado, pode ser manuscrito. Veja, outro ponto importante: aqui não é um editor de texto, aqui é para receber a sua resposta. Então, professor, eu quero responder direto no sistema da EBES. Pode? Pode. Mas se você escreveu aqui, ó, você escreveu tudo isso aqui, faltou luz, não salvou. A menos que você clique aqui, ó, salvar rascunho. Quero fazer aqui, pode? Pode. Você escreve um parágrafo, vai clica, salva rascunho. Aí escreve outro parágrafo, clica. É chato isso, né? Mas é porque o sistema não é um editor de texto. O sistema é para receber a resposta. Então você recomendo que você faça a sua resposta lá. Quem for fazer digitado, recomendo que você faça a sua resposta lá no Word, porque o Word sim, ele vai salvando a cada 1, 2 segundos, aí é automático, é um editor de texto. Aí depois você copia e cola para cá. Aí você, quando copiar e colar para cá, não precisa se preocupar com formatação, não. Na hora, quando vem copiado, se foi bem formatado lá, vai estar bem formatado aqui também. Eu recomendo muito que você faça manuscrito, embora para mim seja mais trabalhoso, porque outra coisa, se você for tirar foto do manuscrito, tire foto e não trema a mão, porque eu vou corrigir. E aí, se chegar para mim a foto borrada e eu não conseguir ler, eu não vou corrigir. Aí eu vou marcar lá e vou dizer, ó, resposta enviada pelo aluno, impossível de ser corrigida porque não consigo entender o que foi escrito por conta da qualidade da foto. Então, estou dizendo tudo isso, gravando uma live para vocês verem como funciona, mandarem certinho, para a gente trabalhar certinho. Nem eu perder tempo, nem vocês perderem tempo, e eu poder corrigir direitinho e vocês mandarem tudo direitinho, tá? É melhor fazer manuscrito, Guilherme. Guilherme, melhor fazer manuscrito para treinar para a prova real? Sim, Guilherme, principalmente você, que é meu aluno de mentoria individual e está aí no ponto da bala. Principalmente você tem que fazer manuscrito, mas recomendo que todos façam manuscrito, tá? Todos. Então, muito bem. Aí o que é que acontece? User, responde sua pergunta já já. Então, muito bem. Você pode mandar aqui digitado e pode mandar aqui manuscrito. Ok, vamos lá. Aqui você também, como eu já expliquei, pode baixar aqui o caderno, né? E aí pode imprimir, fazer tudo bonitinho aqui. Você só tem que respeitar as linhas. A gente vai treinar com 90 linhas. A gente vai treinar com 90 linhas para a peça, 90 linhas para aparecer e vai treinar com 30 linhas para a questão subjetiva. Professor, por que a gente vai treinar com 90 linhas? Porque se eu preparo vocês para 90 linhas, chega na prova em 90 linhas, vocês se dão bem. Se eu preparo vocês com 120 linhas, chega na prova em 90 linhas, vocês se dão mal. Porque vocês vão ficar acostumados, nesse caso, a engordar respostas quando vocês vão ter menos linhas na prova. É mais fácil você preparar um aluno com 90 linhas para que ele possa engordar para 120 do que preparar um aluno com 120 linhas para que ele tenha que emagrecer na prova para 90. Então, a gente vai trabalhar com 90 linhas, que é uma forma mais difícil de estudar para a prova subjetiva. Eu vou preparar vocês para um apocalipse zumbi. Aí, se lá na prova for uma guerra entre seres humanos, vocês vão estar bem, porque está preparado para o apocalipse zumbi. Então, normalmente o GAGU aqui é conhecido por ser mais difícil do que a prova real, e é exatamente esse o objetivo. Treino difícil, jogo fácil. Aqui vai ser mais difícil do que na prova, justamente para que a gente possa ter exatamente essa experiência, tá? É, Ó, a Samara pergunta uma coisa importante. Pode mandar a peça manuscrita e as questões digitadas ou tem que ser a mesma forma numa só? Não. Cada questão aqui você pode mandar do jeito que você quiser. Por exemplo, você está aqui, peça um, ó. Aí você pode mandar aqui manuscrito. Você pode mandar aqui manuscrito. Aí foi para dois, você pode mandar digitado. Cada uma você vai poder utilizar o sistema que você quiser, ou manuscrito ou digitado, do jeito que você quiser, para cada uma. Só não esqueça de clicar em enviar a resposta e depois que enviar a resposta não tem mais volta. Não tem como voltar. Diferentemente da objetiva, que você vai poder mudar lá a alternativa até acabar o tempo, aqui não. Enviou, morreu, não tem como voltar. Ok? Ok. Muito bem. Bom, é isso. Aqui tem o término do simulado, ou seja, o tempo para terminar o simulado. Fechou esse tempo, não tem mais como enviar, né? E aqui você baixa o caderno de questões, aqui você visualiza as questões. À medida que você também for mandando aqui as questões, ó, existe um percentualzinho aqui de cumprimento, ó. Você vai mandando, aí ele vai aumentando aqui o percentual de cumprimento até dar os 100%. Bom, pessoal, eu acho que nesse caso, o que eu tinha para dizer em relação ao GAGU nessa rodada simulada aqui de ilustração, eu disse. Deixa eu voltar aqui para o sistema normal. Deixa eu voltar aqui para o sistema normal, porque dito isso agora, eu vou passar para as dúvidas de vocês. Vocês vão me dizer quais dúvidas vocês têm
em relação àquilo que a gente tratou agora, vamos fazer o seguinte: vamos primeiro tratar das dúvidas que sejam atinentes àquilo que a gente acabou de falar, dentro do sistema, ou seja, dentro do sistema da escola. E depois eu passo para as dúvidas mais genéricas, que são aí, eventualmente, técnicas de estudo que vocês querem, né? E você pergunta assim: se eu não souber a resposta, é melhor deixar em branco ou pesquisar para responder? Essa é uma boa pergunta, e a resposta para essa pergunta é a seguinte: veja, você tem que utilizar o GAGU, user, da seguinte forma. Obviamente que eu sei que esse não é seu nome, né? Você não cadastrou um nome. Se você quiser que eu lhe chame pelo nome, é só dizer qual é o nome que você quer que eu chame, tá? Ana Luísa diz assim: bem intuitivo o sistema. É simples, bem fácil, mas mesmo assim eu quis gravar a live para mostrar para vocês como funciona. Então, veja, se eu não souber a resposta, é melhor deixar em branco ou pesquisar para responder? Veja, existem dois tipos de alunos aqui no GAGU, né? Existe o GAGU, vai servir para alguns alunos como sendo um teste de conhecimento já para a prova. Então, existem alunos que já têm bagagem suficiente para enfrentar o GAGU como sendo um teste para a prova. E existem alunos que vão utilizar o GAGU como uma fonte de conhecimento da forma como a prova acontece na vida real, e também uma fonte de conhecimento para enfrentar esses temas que são próprios da Advocacia Geral da União. Então, o que é que eu recomendo que você faça? Você deu de olho lá com a peça parecer questão subjetiva. Você imagina que consegue responder com o conhecimento que você tem acumulado, tente responder com o conhecimento que você tem acumulado. Se você não conseguir responder com o conhecimento que você tem acumulado, aí você pesquisa para responder. Você vai ter 12 dias para isso. Aí você também, nesse caso, nessa pesquisa, como se trata de uma pesquisa que você vai fazer para responder um enunciado importante, essa técnica vai fazer também com que você tenha a curiosidade necessária para deslocar essas informações para a memória de longo prazo. Então, o GAGU tem que funcionar também como sendo uma fonte de conhecimento, tá? Expliquei isso melhor na primeira live. Eu recomendo muito que você assista também a primeira live, tá bom? Muito bem. Então, assim, ó, algumas perguntas ficaram lá para trás, eu não tenho como voltar tudo aqui. Eu não tenho como voltar tudo aqui. Então, quem teve dúvida que eu não respondi, vá colocando agora, tá? A Suzana pergunta assim. Suzana pergunta assim: professor, as matérias serão conforme o edital para advogado da União ou para procurador federal? Suzana, a gente vai estudar para as três carreiras da AGU, então eu vou abordar aqui matérias dos três editais: advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda, justamente para que a gente tenha a possibilidade de se preparar para os três concursos, porque isso é possível. É possível fazer isso aqui no GAGU. Então, se a gente tem a possibilidade de estudar para três chances na Advocacia Geral da União, por que não fazê-lo? Então, é assim que a gente vai proceder, tá? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Atos pergunta assim. Atos pergunta assim: professor, quem faz MUP inicia estudando pelas matérias do núcleo duro, mas no GAGU já serão abordadas todas as matérias do concurso, correto? Como recomenda conciliar isso? Como eu expliquei agora há pouco na questão 1, na resposta 1, Atos. Exatamente. No MUP, você tem uma estrutura de estudo que tem uma racionalidade de estudar primeiro o núcleo duro. No GAGU e nas questões peça parecer, questão subjetiva, você vai ter aí disciplinas que estão além do núcleo duro. Como é que eu faço, professor? O que você, nesse caso, se deparar no GAGU objetivo e subjetivo e conseguir responder com o seu conhecimento, ok. O que não, você pesquisa para responder, levando em consideração que isso já vai ser um conhecimento acumulado. Então, é importante. Não dá para estudar no GAGU pensando só em núcleo duro. A gente tem que enfrentar a dificuldade da prova. O objetivo do GAGU é treinamento. No treino eu posso errar. No treino eu conheço qual é a dificuldade. No treino eu tenho condições de errar. Então a gente está aqui para errar. Os seus erros no GAGU serão muito bem-vindos para você, inclusive. Então, essa é a resposta, tá? Renata pergunta assim. Vou copiar aqui rapidinho. Renata pergunta assim: professor, com relação à jurisprudência nas respostas, é importante citar o número dos temas de repercussão geral, porque às vezes lembramos que há precedentes, mas não lembro o número das teses. Nesse caso, pesquisando o número, podemos gravar depois na hora de conferir o gabarito da resposta. Renata, se você, nesse caso, tiver o tema na cabeça
Ou se você pesquisou para responder, você pode colocar sim o número do tema. Eu não vou cobrar o número do tema no espelho de correção como sendo ponto, porque não vejo isso acontecer nas provas, tá? Embora você faça aí as provas da Advocacia Geral da União com acesso a gabarito, nesse caso, ou melhor, com acesso a gabarito, não, com acesso ao Vademecum, você, nesse caso, não tem lá no Vademecum a parte da jurisprudência à sua disposição. Então, nesse caso, os temas, os números dos temas não vão ser cobrança no espelho, mas se você quiser colocar, pode colocar. Só tenha o cuidado do seguinte, de colocar o número correto, porque na prova pode acontecer do examinador, se você disse que o tema era 1022 e o número correto dele é 1025, se o examinador se ligar, ele vai lhe tirar ponto por conta do erro do número do tema. Então, só tenha cuidado com isso. Eu não colocaria, não. Eu só colocaria assim, de acordo com a jurisprudência consolidada, de acordo com a jurisprudência vinculante, de acordo com a jurisprudência superior, tá? Mas não colocaria número de tema, não. Matheus pergunta assim, professor, tenho estudado os ciclos do MAP pela manhã antes de trabalhar, mas nem sempre consigo aproveitar bem esse tempo, já que é limitado. Quando começarem os simulados mensais do GAGU, o ideal seria utilizá-los na parte da manhã e transferir o estudo do MAP para a noite nesses dias, mesmo que isso me sobrecarregue, ou seria melhor tentar dividir as manhãs entre MAP e simulados? Tenho receio de acabar me desorganizando e prejudicar meu rendimento. O que o senhor recomenda? Então, Matheus, isso é um tratamento muito pessoal, cara. Mas posso te dizer o seguinte, que antes de trabalhar, o seu córtex pré-frontal, e aí estou falando neurocientificamente falando, o seu córtex pré-frontal está descansado, 100% descansado. Então, se você teve uma boa noite de sono, o seu córtex pré-frontal está descansado, e ao estar descansado o córtex pré-frontal, o seu rendimento é melhor. Então, se você, nesse caso, fizer as rodadas logo depois que acorda, antes de trabalhar, em tese, você vai estar simulando exatamente como você vai fazer no dia do concurso, mas também, se você estudar, significa dizer que você vai ter o maior potencial de absorção possível do seu córtex pré-frontal exatamente nesse momento. Então, assim, eu recomendo que você, de repente, mescle isso. Ou seja, não vai ser todo dia que você vai fazer GAGU. Então, nos dias que você for fazer o GAGU, você pode, de repente, fazer o GAGU logo no início do dia, porque aí você aproveita o córtex pré-frontal 100% descansado para testar algum conhecimento, ou até para, nesse caso, quebrar a cabeça com algum conhecimento que você precise quebrar no que diz respeito às respostas objetivas e subjetivas. Mas o GAGU ele tem por objetivo especificamente entregar para vocês como as coisas acontecem na prova. E volto a dizer, disse muito na primeira live. Se você não tem ainda, e aí eu não estou falando especificamente para você, Matheus, estou falando para todo mundo. Se você ainda não tem ainda condições de enfrentar todos os questionamentos do GAGU, nesse caso, sem consultar, consulte, tá? A gente está num momento aqui de treinamento, de estudo, não é a prova, isso não é a prova. Muito bem. Renata pergunta assim. Renata, eu respondi essa pergunta agorinha aqui em cima para a Renata. Não, a Renata, bom, acho que é a mesma Renata, né? Então, Renata, respondi a pergunta para a Renata, que eu acho que é a mesma Renata. Jennifer, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Jennifer pergunta assim: na live anterior, o senhor disse que as questões objetivas que erramos terão que ser tratadas. Na prática, como seria esse tratamento? Muito bem. Na prática, a questão objetiva que você erra, Jennifer, é basicamente você descobrir o erro, mas você vai descobrir o erro da questão objetiva quando você tiver acesso ao gabarito dentro do sistema do próprio GAGU. Quando você tiver acesso ao gabarito, e, portanto, perceber que errou a questão, você precisa ter uma atividade de tratamento dessa questão, que é o seguinte: você vai comparar efetivamente o gabarito que você marcou como sendo correto, você vai ver o gabarito que eu coloquei como correto, e você vai fazer o que eu chamo de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É o seguinte: como é que você responde uma questão? Você parte do enunciado para as respostas e encontra a resposta correta. Bom, nesse trajeto, em algum momento, você partiu de alguma premissa errada ou teve algum raciocínio equivocado para ser dirigida à resposta errada. A engenharia reversa da questão, você vai exatamente pegar o gabarito certo, vai ver qual foi o gabarito errado que foi o seu, e você vai do gabarito para o enunciado
procurando o que te levou a responder de forma equivocada. Esse é o tratamento. Esse é o tratamento que, na verdade, a gente faz isso na mentoria individual e no MUP também, com o caderno de erros. Se você estuda pelo MUP, eu explico isso bem direitinho lá, mas estou te explicando aqui também. Você precisa fazer a engenharia reversa da questão para descobrir onde foi que você errou. Por quê? Na hora que você responde uma questão, teu cérebro cria uma lógica de resposta. Você marca a letra B, mas você marca a letra B pensando que é a resposta correta. Você não marca a letra B achando que está dentro da resposta errada, não. Você marca a letra B achando que é a resposta correta, que a B é a resposta correta. O teu cérebro cria uma lógica para isso. Ele cria uma racionalidade para isso. Existe uma lógica por trás. No momento que teu cérebro cria uma lógica para te mandar para a letra B, que é a errada, ele guardou essa lógica. É por isso que daqui a 6 meses, quando você pegar essa questão lá na frente, teu cérebro vai te mandar de novo para a mesma lógica que ele te mandou quando você respondeu a questão 6 meses atrás, porque essa lógica está guardada em termos de associação. Seu cérebro trabalha, o meu também, o de todo mundo, com economia de energia. Toda vez que a gente está diante de uma tarefa, o cérebro pergunta para si mesmo: eu já vi isso em algum lugar? Eu já resolvi esse problema em algum lugar? Eu já resolvi alguma coisa parecida com esse problema? E aí, se ele já tiver essa experiência, ele vai te encaminhar para o que ele já tem de registrado em termos de aprendizado para resolver esse problema. Acontece também com as questões. Se eu respondo uma questão hoje, eu erro a questão, na hora que eu confiro o gabarito, eita, errei a questão, mas eu não trato a questão, o argumento que me fez raciocinar pela letra B errada continua lá. Neurocientificamente continua lá. Você percebeu que errou, mas não tratou. Daqui a 6 meses, você pegar a questão de novo, teu cérebro vai te mandar de novo para a letra B. Aí, quando você olha o gabarito, você se lembra que errou isso já, sendo que o teu cérebro te levou para a lógica que ficou registrada por último, que não foi a lógica correta. Por quê? Porque você não tratou. Como é que você se livra desse erro? Tirando a lógica errada, substituindo pela lógica correta. Como é que você substitui a lógica errada pela lógica correta? Tratando a questão errada. Como é que você trata a questão errada? Com essa engenharia reversa. Beleza, marquei a letra B. Bom, o que que me levou a marcar a letra B? Ah, eu interpretei esse princípio aqui de forma errada. O princípio diz isso, aí eu pensei que era isso, por isso que eu fui para B. Mas na verdade ele disse isso. Então a resposta é a letra C. Você tem que tratar isso. Não é só, ah, beleza, errei, letra C. Ah, é isso. Não, você precisa tratar isso. Isso leva tempo. Mas o caderno de erros é fundamental para uma estratégia em que você não quer errar questões que você já errou no futuro, tá? Muito bem. Samara pergunta assim. Samara pergunta assim. Dúvida: curso de teses tem 10 visualizações? É isso mesmo? Sim, Samara, são 10 visualizações. No curso de teses, são 10 visualizações por aula. Que, assim, pela experiência prática da EBEG, é bastante suficiente para que você possa assistir a aula e ter efetivamente o conteúdo. Se você, nesse caso, tiver, assim, necessidade de você ou outra pessoa de mais visualizações, você pode entrar em contato com o atendimento da escola para ver isso. Mas aí é importante que você acesse sempre pelo mesmo IP, né? Porque se o sistema da escola, não estou dizendo que você faz isso ou que é o seu caso, mas se o sistema da escola perceber que está tendo acessos ou simultâneos ou por IPs diferentes a um mesmo matéria ou a mesma aula, o sistema automaticamente vai bloquear o acesso do aluno a isso, tá bom? É, são quantas teses? São 30 teses, Samara. Essas teses da Fazenda, na verdade, é um curso bônus, tá? O curso de vocês vai ser ministrado ao vivo, que vai ser teses da AGU. Muito bem. TRT 22 disse assim, copiar e colar aqui. Estou com dúvidas no modo de fazer os cadernos. Estou adotando o sistema de perguntas e respostas, pois meu cérebro funciona melhor assim. Acho que assim também facilita o free recall. Estou inseguro, não sei se estou fazendo certo. Se você estiver fazendo o fichamento com sistema de perguntas e respostas, veja, na experiência que eu tenho, não vai funcionar bem na revisão, porque você vai ter que fazer a revisão desses seus cadernos. Se você fizer isso com o sistema de perguntas e respostas, pode ser que não tenha sido tão completo quanto no fichamento. Eu sei que o método do MUP de fichar é um método que provavelmente a grande maioria de vocês não esteja acostumado. E é natural que não esteja, porque é uma forma de estudar que não é comum. A gente é acostumado a estudar historicamente com a memória de curto prazo. A gente é historicamente acostumado a estudar de véspera.
O estudo por meio do fichamento é um estudo que vai verticalizando, aprofundando o conhecimento e tratando dos problemas que você efetivamente não entendeu ou não sabe. Ou seja, lá no MUP temos uma aula onde eu explico a estratégia. Cara, é muito importante você tentar se acostumar com o fichamento, tá? Na verdade, o que você está fazendo basicamente é criar aí flashcards em relação ao que você estudou, que é outra técnica, mas não tão verticalizada quanto o próprio fichamento, tá? Vamos lá, Eduardo. Olha aí, tá vendo? Uma livezinha despretensiosa e tem um bocado de pergunta de vocês aí importante para a gente tratar. Eduardo diz assim, professor, nas provas reais da AGU sempre há a possibilidade do uso do Vademecum, inclusive nas objetivas? Nas objetivas, não, Eduardo. Nas objetivas, não. Na subjetiva é que você pode fazer a prova com o vade-mecum. Então, na prova objetiva, zero consulta. Na prova subjetiva, aí sim você tem o uso do vade-mecum. E sim, historicamente, todas as provas da AGU tiveram consulta ao vade-mecum nas provas subjetivas. Não precisa pedir desculpa não, Renata, tá tudo bem, tá? Vamos lá, Ramon, copiar e colar a sua pergunta aqui. Ramon diz assim, professor, ainda estou um pouco em dúvida em relação aos materiais. Fazendo o MAP e o GAGU, quais materiais do GAGU a lida seria redundante para quem está já estudando pelo MAP? O senhor recomendaria ler todos os materiais das rodadas de GAGU ou somente as questões erradas ou algo do tipo? Então, Ramon, os materiais, eles não são excludentes, não, cara. O material do MAP, ele vai estar baseado nas metas em relação aos estudos que você efetivamente está cumprindo. Os materiais do GAGU, se tiver algum material do GAGU que você, por exemplo, digamos, você respondeu uma peça lá sobre responsabilidade civil. Aí lá em responsabilidade civil eu trato de um tema que você já estudou no MAP. Se você não quiser ler essa parte do material, ok, mas não são excludentes, não, eles são complementares. Até porque lá no MAP você vai estudar os materiais pensando num aspecto, digamos, de mais teórico e o GAG é um aspecto mais prático das coisas efetivamente colocadas em prática, pensando efetivamente em questões que são questões que envolvem aí mais inferência e principalmente as questões subjetivas que são problemas jurídicos que você vai responder na qualidade de procurador. Cara, eu não teria essa preocupação porque você vai perceber que os materiais eles não são excludentes, tá? Eles são complementares. Então, você não vai sentir essa necessidade de estudei isso num lugar, não vou ver no outro, tá? Fica tranquilo que isso nunca tive um aluno que retratou isso aqui. São materiais que são, nesse caso, complementares, não excludentes. Gessé pergunta assim, deixa eu soltar isso aqui na mesma cor. Professor, grato pela atenção de sempre. Sobre atividade jurídica, se meu nome constar na procuração e na petição inicial barra contestação, mas a assinatura digital, como é só de um, acaba sendo sempre do advogado dono do escritório, essa situação de apenas constar na procuração mais inicial conta para fins de atividade jurídica? Se você estiver estabelecido na procuração como advogado e, nesse caso, se você tiver assinado, que assim, veja, nesse caso aqui, boa pergunta, muito boa pergunta, Gessé. O que é que acontece aqui? Você precisa assinar digitalmente a peça, não o protocolo da peça no sistema. Por exemplo, você tem como no Adobe assinar a peça. Aí tem lá, fica a sua assinatura digital na peça. O protocolo do PJE pode ser de outro advogado, mas você tem que estar na procuração e você tem que ter assinado digitalmente a peça, e aí sim você vai poder contar a prática, tá? Muito boa pergunta. Muito bem. Samara disse, pergunto, porque antes eram menos, não entendi, fiquei voando aqui. O André pergunta assim: para quem estiver no MUP, não obstante a gente vai responder aqui todas as perguntas, no início do mês que vem, a gente vai ter aí nós vamos ter a live do MUP lá, onde eu vou poder, nesse caso, tirar todas as dúvidas também de quem está no MUP, tá? Meu fichamento, anota o número da jurisprudência, como por exemplo, RE, e anota o teor do julgado com minhas palavras, está correto? Cara, o fichamento não é isso, André.
O fichamento não é anotar com suas palavras. O fichamento é fazer com que você possa explicar uma jurisprudência que você, nesse caso, não entendeu o funcionamento só com aquilo que você tem de conhecimento jurídico acumulado. Você leu um julgado, você não entendeu o julgado. O fichamento, basicamente, é você tentar explicar para si próprio o julgado sem pesquisar nada. Essa é a técnica neurocientífica chamada free recall. É assim que funciona. Professor, mas não é meio injusto me pedir para fichar uma coisa que eu não entendi, que eu não sei? Não, porque eu não estou te pedindo para explicar, eu estou te pedindo para fichar. Você pega a jurisprudência, você não entendeu o âmago da decisão, mas imagina que você está num jantar com a sua namorada, sua esposa, e aí está a família dela lá. Aí alguém da família dela, um médico, um matemático, um biólogo, diz assim: André, o Supremo decidiu isso aqui, cara, mas eu não entendi. Aí vamos dizer que você também não tem entendido. Você, André, você não vai chegar no jantar e vai dizer, cara, não entendi, vou estudar para te responder. Não. Você vai tentar simplificar aquela decisão para o familiar da sua esposa para que ele possa entender, tentando sintetizar o que o Supremo disse para deixar efetivamente mais simplificado. Bom, isso é um free recall. É exatamente isso que acontece no fichamento. Então, não é dizer, ou não é transcrever com suas palavras ou mudar as palavras do julgado. Não é bem isso, tá? Não sei se você assistiu às aulas sobre a estratégia lá no MUP. Se não assistiu, recomendo muito que assista. Alan levantou a mão. Alan, pode colocar a sua resposta, ou melhor, sua pergunta no chat, tá? Que aí eu estou seguindo a ordem aqui para responder. Dessa vez eu não pedi para levantar a mão, não. Patrícia diz assim: falando em uso de vadimeco em prova e considerando a expectativa 2026, é hora de já ter um vadimeco para a prova e ele pode ser grifado? Na verdade, não acho que seja interessante comprar um vadimeco agora, não. Até porque para 2026 deve ter a edição aí do começo do ano que vem. E sim, o vadimeco pode ser grifado. Você pode fazer anotações no vadimeco, ou melhor, remissões, né? O CESP ele admite vadimeco com indícios de utilização anterior, que são as remissões. Eu vou ensinar a fazer isso no curso do GAGU, na prática, tá? Exatamente quando eu gravar as aulas resolvendo as peças, ok? Alan pergunta assim: professor, sobre o fichamento, o senhor fala sobre fichar os artigos e jurisprudência que não entender, falando com as próprias palavras. E quando as matérias teóricas, princípios, histórica, hermenêutica, como faz? Ficha tudo? Não. Essa parte doutrinária não ficha, cara. Essa parte doutrinária você entende e o que você não entende você anota como dúvida no caderno de dúvidas. O fichamento é só para lei e jurisprudência. Por quê? Quando você chegar numa prova da advocacia pública, numa petição inicial, numa peça, no parecer, numa questão subjetiva, o que é que vai estar lá? Vai estar lá um problema jurídico que você vai ter que resolver aplicando lei e jurisprudência. Aí você, eventualmente, pode se utilizar, sim, de um princípio para explicar isso, pode se utilizar de um conceito para explicar aquilo, mas o que vai importar mesmo, no final das contas, é a solução jurídica com a aplicação de lei e jurisprudência. Por isso, o fichamento recai sobre lei e jurisprudência. No que diz respeito à parte teórica, princípios, classificação, conceitos, como se aplica um princípio ou coisa parecida, você entendeu ok, o que você não entendeu, você anota no caderno de dúvidas para poder sanar a dúvida depois, tá? Muito boa pergunta, mas não é objeto de fichamento. Gessé, muito obrigado. É, Eduardo dá uma dica para pedir a certidão de prática jurídica nos processos. Sim, isso é fundamental. TRT pergunta assim: o senhor poderia ilustrar como um exemplo, com um exemplo, como é a técnica do fichamento do caderno de dúvidas de jurisprudência? Cara, vamos lá. Vai lá no MUP, você vai lá no MUP, para a gente não ter retrabalho, você vai lá no MUP, aí você vai lá dentro do MUP, na aba Comece por aqui, e lá tem as aulas onde eu explico exatamente como se faz esse fichamento em pormenores, tá? Você pode ir lá no MUP e assistir a aula. Depois que você assistir a aula, aí se sobejar dúvida, aí a gente pode tratar, mas é muito importante assistir as aulas lá, ok? Muito bem, vamos lá. 17. Professor, estou no oitavo período da faculdade. Parabéns, Franco. Cara, você está no oitavo período da faculdade e já está aqui afiando a faca para poder ir para a guerra na AGU. Parabéns, parabéns, parabéns de verdade.
Estou no oitavo período da faculdade, existe a probabilidade de aceitar como prático o estágio de graduação como nos anos anteriores? Então, Franco, vamos lá. Não dá para fazer uma atividade de futurologia aqui. O que aconteceu é que esse estágio da graduação nos anos anteriores, ele foi abolido para o edital anterior, aí a Advocacia Geral da União voltou atrás para o edital anterior. E aí, no que voltou atrás, a gente ficou na dúvida se isso vai ser uma volta para trás para admitir para o próximo ou não. Não dá efetivamente para a gente saber nesse momento se isso vai ser possível ou não. Não tenho como te dizer nada sobre isso, tá? Não tenho como te dizer nada sobre isso. Felizmente, é uma pergunta que a gente vai ter que aguardar para ter a resposta. Mas a melhor coisa que você faz é, de fato, estudar. Vamos lá, Tiago pergunta assim, professor, quando estiver resolvendo as questões objetivas, é interessante pular as questões que não sei para dar mais agilidade e depois voltar? Não, cara, não. Não, 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 não. Inclusive, neurocientificamente falando, a melhor coisa que você tem a fazer é responder o que você está lendo. Ou seja, li a questão, encontre uma solução. Certo ou errada, encontre uma solução. Não é legal você deixar a questão aberta para depois voltar, não. Não. Você precisa treinar pensando exatamente no que você faria na prova. Na prova, o ideal não é fazer isso, até porque o seu primeiro feeling provavelmente é o mais certeiro. Porque veja, toda vez que você chega numa questão, você chega com o córtex pré-frontal já cansado das questões anteriores. Então, se você chega numa questão, seu córtex pré-frontal está cansado, ok, beleza, li a questão, não entendi. Você acha que você vai passar por mais 10 questões e voltar e vai ter um entendimento melhor? Vai não, porque depois de 10 questões o seu córtex pré-frontal cansou mais. Então, não é neurocientificamente, digamos, produtivo você ler uma questão, pular a questão e depois voltar. Não, está na questão, resolve. É basicamente isso. Porque a energia do córtex pré-frontal que você vai utilizar para aquela questão, a maior possível é do primeiro momento. Entendeu? Samara pergunta assim: professor, falando de atividade jurídica, há problema se já deixa de advogar há 2 anos? Não, se você tiver a atividade jurídica já comprovada, ela não expira, não, Samara. Não há problema, não. Se você já tem atividade jurídica, não precisa ficar correndo atrás da mais recente, não. É uma questão de ter ou não o requisito, tá? Não expira, não. Renan diz assim, professor, sou advogado há 14 anos, já assinei milhares de petições, mas ultimamente começou a digital praticamente, eu somente junto as petições. Também já atuei em jurídico interno com carteira assinada e tudo, mas acho que nunca assinei os PDFs. Deve ter algum problema. Cara, é como eu falei, acabei de explicar para a Samara, a mesma coisa. Se você já advoga há 14 anos, pega as certidões dos processos antes da época do token, antes da época do token da assinatura digital. Você vai conseguir comprovar a prática sem problema aí também, tá? Precisa ser os últimos anos, não. Se você tem prática, tem. Ou seja, você não tem prática e você perde a prática, não. Você tem prática, você tem já. Então, nesse caso, é tranquilo em relação a isso. Pede a certidão dos processos que você atuou no passado. Que tipo de certidão deve pedir nas secretarias das varas para comprovar a atividade jurídica? Você precisa pedir uma certidão de atuação no processo, de atuação processual, que você efetivamente realizou os atos processuais no processo, as folhas tais, tais. Ou seja, você perde. Normalmente, a Secretaria da Vara, ela já emitiu essa certidão para alguém. Você pode até perguntar assim: vocês têm um modelo de certidão de atividade jurídica para que eu possa saber como é que vocês colocam? Normalmente, a Vara certifica que você é advogado ou foi advogado habilitado nos autos, realizando os atos processuais das folhas tais, tais e nominando os atos processuais. Cara, assim, pela minha experiência, é, o melhor ato processual para você comprovar a atividade é a audiência, tá? Você sai com a ata da audiência lá, advogado habilitado no feito, sai com a ata da audiência, dizendo que você estava e que participou da audiência, pronto. Aquilo ali já é um ato que não precisa nem de certificação de secretaria. A própria ata da audiência já certifica a sua atuação como advogado no feito, né? Então, é isso. Bom, vamos lá. John pergunta assim: na mesma linha da pergunta do colega, estou como advogado temporário no meu município, uma declaração do órgão ao qual estou vinculado serviria como prática? Sim. Digo isso porque juntei uma declaração de tempo de serviço para o cargo de analista, barra direito no TSE unificado e contou. Essa certidão, sim, ela serve, mas essa certidão precisa ser circunstanciada dizendo exatamente quais são as atribuições que você exerceu, ou seja, o que é que você fez.
porque aí a AGU vai verificar quais foram os atos que você praticou para saber se são atos de natureza jurídica, ou melhor, se são atos que geram prática jurídica ou não, tá? Mas sim, a certidão funciona também. Pessoal, não se preocupem não, eu também vou explicar para vocês ao longo do GAGU todas essas questões que envolvem prática jurídica, a gente vai ter tudo isso, tá? Não se preocupem não. Não fiz ainda, mas vamos fazer, afinal de contas estamos no começo ainda da brincadeira, né? No bom sentido. André Luiz diz assim, não é bem uma dúvida, terminei os 4 primeiros ciclos do MAN, finalizei quase 360 páginas de fichamento, estou achando que estou fichando mais do que o necessário, provavelmente, provavelmente. Na verdade, provavelmente você está fazendo o seguinte, André, você não está fichando, você está fazendo resumo, que não é a mesma coisa. Eu explico lá no MAP bem direitinho. Provavelmente você está fazendo resumo, você não está fichando a parte que você não entendeu. Você provavelmente está fichando a parte que você não entendeu e está acrescentando inúmeras outras informações, indo atrás de várias coisas correlacionadas. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Provavelmente você está fazendo um resumo disso. E não é isso, não é essa a ideia. Então, penso que você precisa rever. Volte e veja as aulas lá do MAP sobre a estratégia, tá? Por favor. Samara, basta apenas 5 por ano? Sim. 5 processos por ano, você conta a prática jurídica do ano. Renata pergunta assim. Vamos lá. Professor, eu já sou procuradora municipal. Acha que a atuação do dia a dia pode ajudar na prova da AGU? Então, Renata, essa é uma pergunta que sempre me fazem. A resposta é depende. Depende. Assim, se você atua na parte, por exemplo, de defesa do município, na parte de responsabilidade civil, é possível que, eventualmente, você pegue alguma questão prática que seja, digamos, que te habilite a responder uma coisa ou outra na prova. Mas não é uma condição sine qua non. Eu não vejo meus alunos que já são procuradores terem essa vantagem quando o assunto é fazer prova. Não vejo, de fato e de verdade não vejo. Então, assim, não acho que seja uma coisa que vai ser definitiva para a tua aprovação, não. Mas, assim, dependendo da área que você atue, a forma, os assuntos que você estuda como procuradora municipal para a sua atuação, eventualmente pode ter alguma coisa na prova, sim. Contudo, o que a gente tem visto é que nas provas da Advocacia Geral da União, especialmente a última prova, que foi baseada no último edital, que foi um edital que veio muito diferente dos editais anteriores, foi uma prova muito direcionada para a atuação da Advocacia Geral da União mesmo, ou seja, em relação efetivamente à realidade do direito federal, entendeu? Então, pode ser que caia na sua prova muita coisa que não seja vivenciada no município. E existem alguns assuntos também que, por exemplo, se a gente for falar em política pública de saúde, a judicialização da saúde, na verdade, fica um colocando a culpa para o outro, né? A União coloca a culpa para o Estado, o Estado coloca a culpa para o município coloca a culpa para a União, para o Estado, e assim sucessivamente. Então, a depender do assunto, pode até haver um conflito aí de teses. Mas o fato de ser procuradora municipal ajuda, sim, porque significa dizer que você vai estar estudando direito público o tempo inteiro. Vai ajudar para questões objetivas? Penso que sim. Para as questões subjetivas, para as peças e pareceres, pode ser que ajude, mas se você enfrentar um tema que seja dissonante, ou seja, para a procuradora municipal você diz uma coisa, para a advogada da União, procuradora federal, procuradora da Fazenda tem que dizer outra, tem que mudar a chave, tá? Então, assim, não é uma questão matemática aqui, não há uma certeza. Mas, obviamente, que a sua situação é melhor do que, por exemplo, alguns alunos de mentoria individual que eu tenho, que são assessores de juiz de vara de execução penal. Aí, nesse caso, de fato, dificilmente o que essa pessoa estuda na prática vai estar na prova, né? Muito bem, vamos para a pergunta aqui do Atos. Atos diz assim, professor, no MOP não tenho feito muitos fichamentos das legislações de jurisprudência comum, pois tenho entendido os conteúdos durante o estudo. Ok, ok. Se entendeu, segue. O filtro é, não entendi, ficho. Se eu entendi, não ficho. Pouquíssimos casos tenho fichado. Fico com receio de estar deixando de fichar, achando que entendi, mas na verdade é porque não estou com o filtro bem definido. Como refinar esse filtro para não se enganar? Algum conselho? Cara, esse filtro é refinado pela própria estratégia. Pô, professor, como isso? Com as questões. Se você está deixando muita coisa sem fichar, naturalmente o que você deixou sem fichar, você vai errar nas questões objetivas. Na hora que você errar na questão objetiva, você vai ter que tratar no caderno de erros
na hora que você tratar no caderno de erros, você vai ter o trabalho para tratar no caderno de erros aquilo que você não fechou. Então, existe aí um retroaperfeiçoamento da estratégia. Então, se você, por acaso, está, nesse caso, sendo muito maleável com o filtro entendi, não entendi, no que você não entendeu, caiu na prova você. Por exemplo, digamos, eu deixei de fichar um dispositivo de lei que eu julguei que entendi. Ok, beleza. Esse dispositivo de lei caiu lá na questão e eu errei. Bom, então eu provavelmente não entendi. O certo é você tratar no caderno de erros e voltar para fichar, tá? Então, existe aí a própria estratégia vai te dizer se você está sendo muito maleável com esse filtro um pouco mais para frente, tá? Patrícia diz assim, professor, então, para a prática, precisa ter o nome na petição inicial e ser assinada digitalmente? Na petição inicial, necessariamente não, Patrícia, precisa ter na petição de manifestação no ato, né? Pode ser no ato processual, pode ser uma contestação, pode ser um recurso. Se você não for a pessoa que usa o token para protocolar, a peça precisa estar assinada digitalmente com o seu token, ou seja, o documento que vai ser anexado precisa estar com a sua assinatura digital. Ah, professor, mas o escritório coloca lá no editor de texto do próprio PJE. Aí não tem como. Aí não tem como. Aí só vai contar a prática daquele que apresentou a peça com o protocolo digital. Se nesse caso você quiser contar a sua prática, você precisa assinar o PDF da peça, por exemplo, e esse PDF ser anexado no PJE, tá bom? O André diz é possível, acredito que ele esteja se referindo à questão do resumo que eu falei. Rafael pergunta assim, vamos lá. Professor, as questões objetivas serão inéditas? Sim. Pergunto porque tem as questões de revisão do MAP e fiquei receoso de repeti-las. Não, não. Tudo inédito. Não vou repetir questão de canto nenhum, tá? Não se preocupe em relação a isso. Tiago pergunta assim: professor, todas as questões serão de formato múltipla escolha ou haverá certo e errado? Não, vai ser tudo múltipla escolha, porque o último concurso da AGU, nenhuma prova foi certa ou errada. Então, nesse caso, eu não vou arriscar, eu vou fazer exatamente de acordo com o que aconteceu no último edital, múltipla escolha, tá? Então, se, por exemplo, a gente tiver aqui no GAGU e sair o edital com certo ou errado, aí eu vou adaptar as próximas rodadas para certo ou errado, mas por enquanto não. Professor, Samara, dúvida, professor, como faria para já ir acompanhando as jurisprudências da AGU, os pareceres? Em qual site eu sigo? Samara, deixa eu te falar. Você já é minha aluna aqui. Espera para estudar comigo aqui, porque não são pareceres fáceis de se estudar assim sozinho, porque são pareceres que trazem imbuídos no próprio contexto as questões que envolvem a prática da Advocacia Geral da União. Então, você já é minha aluna aqui, espera a gente tratar dos temas aqui. Eu vou tratar isso, nesse caso, no curso de teses. Então, fica tranquilo em relação a isso, né? Ou seja, eu vou trazer nas teses da AGU os principais pareceres, então fica tranquilo em relação a isso, tá? Não recomendo que você vá atrás, não. Não recomendo mesmo. Até porque os pareceres são difíceis de achar também na internet, então, assim, vai por mim, se concentre em fazer. Você já tem muita coisa para fazer só com o que eu estou pedindo para estudar no GAGU. Não sei se você faz o MAP. Se fizer, já tem muita coisa também. Então, fica tranquilo em relação a isso. Celina diz assim, professor, como o senhor orienta a fazer o caderno de erros? Eu expliquei a isso lá para cima, Celina. Não sei se você acompanhou aqui. Eu expliquei isso para. Hum, tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu expliquei lá no começo, há 40 minutos atrás, para a gente. Na live anterior, o senhor disse que as questões terão que ser tratadas. Aí eu falei do caderno de erros, tá? Então, é uma explicação um pouco mais técnica, mas eu vou te explicar também. Funciona assim. Quando você erra uma questão, você erra a questão e o teu cérebro grava o erro. Ou melhor, quando você erra uma questão, você errou uma questão com uma lógica para errar a questão.
E a partir disso o cérebro gravou essa lógica. O caderno de erros ele tem que ser feito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você faz o MUP, Celina? Me responda isso aí, por favor. Me diga isso aí, que aí eu volto para a sua pergunta já já. Me diga aí se você faz o MUP. Guilherme diz assim, professor, em algum momento é interessante tentar fazer a rodada inteira no mesmo dia, deixando o timer de 5 horas. Guilherme, só para quem só para quem está efetivamente no nível de enfrentar a prova. Eu combino isso com você na mentoria individual, tá bom? Vai chegar assim a hora que eu vou pedir para você fazer isso, mas eu combino isso com você na mentoria individual, tá certo? Então fica tranquilo. Samara disse, realmente faz toda a diferença o curso contigo. Ok, muito obrigado. Gessé, professor, sempre com muita paciência para responder todas as perguntas, muita entrega. Muito bem, Gessé, muito obrigado. Celina, vamos fazer o seguinte, então. É uma explicação mais técnica. Como você não faz parte do MUP, eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar o link da aula que eu dei sobre a estratégia do MUP para vocês. E dentro da estratégia do MUP, tem dizendo como fazer o caderno de erros. Tem dizendo, eu vou disponibilizar para vocês o link onde eu explico a estratégia do MUP e lá tem dizendo como fazer o caderno de erros. É uma explicação mais técnica. Basicamente, você precisa tratar o erro, você precisa encontrar o motivo do erro. Mas eu vou deixar o link lá dentro do GAGU para que vocês possam ver a estratégia do caderno de erros. E aí eu vou deixar lá explicado que é a estratégia do MUP e quem não faz o MUP precisa entender como fazer o tratamento dos erros nas questões do GAGU, tá? Não se preocupe em relação a isso. Porque é uma explicação mais técnica, acredito que de repente você me ouviu falar aqui na questão de número 7, mas não entendeu, porque de fato faz parte de uma estratégia como um todo. Aí você vai entender lá no link que eu falo da estratégia, o link por meio do qual eu falo a estratégia do MUP, você vai entender como fazer o tratamento dos erros, tá? Não se preocupa, vou disponibilizar. É, Vamos lá, pessoal. Última pergunta, tá? Última pergunta aqui. 33 perguntas. Usa a pergunta assim. Professor, pergunta complexa. Qual é o melhor momento de comprar passagem de alto valor para fazer uma prova de procurador? Qual é o melhor critério para saber se está preparado de verdade? Cara, vamos lá. Vou te responder isso de forma objetiva, certo? Núcleo duro, se você estiver acertando 85% das questões objetivas e já tenha estudado para a segunda fase o núcleo duro e o segundo escalão, a mesma coisa, 85% das questões objetivas. E se a sua prova cair trabalho e processo do trabalho na segunda fase, também segunda fase para isso. Pronto. Se você tiver com isso aqui pronto, você pode comprar a passagem que você quiser, para onde você quiser. A probabilidade de passar é grande. Antes disso aqui, eu não vejo acontecer. Eu vejo a galera querer estudar no modo desespero, querer estudar no vai que, aí sai um edital X, aí a mãe do cidadão diz assim: ah, meu filho, vai fazer, vai que pô, você passa. Aí o avô dele diz assim também. E todas essas pessoas da família dizem, obviamente, na mais boa intenção possível. Porque você tem um histórico, não estou dizendo você, mas a pessoa normalmente tem um histórico de bom aluno na faculdade, um bom aluno no segundo grau. As pessoas da nossa família acham que esse bom histórico nos dão a possibilidade de ir para um concurso, fazer a prova e passar. Por quê? Ah, fulano sempre foi bem no segundo grau, sempre foi bem na faculdade, sempre foi um aluno exemplar. Então, o que é um concurso? Bom, o problema é que o jogo do concurso é outro, totalmente diferente. A sua faculdade você estudou de véspera, memória de curto prazo. Segundo grau, você estudou de véspera. Você que eu diga genericamente, inclusive eu, você tinha prova de processo civil na segunda-feira de manhã, você estava no domingo de noite. Se você fizesse a faculdade à noite, você estava na segunda-feira pela manhã ou à tarde. Isso não funciona para concurso. Concurso você vai ter que enfrentar 15, 16 disciplinas para enfrentar não só prova objetiva, mas prova subjetiva, prova de inferência jurídica, e você não vai ser salvo pela memória de curto prazo, que foi a memória que te salvou a vida toda no segundo grau, na faculdade, na pós-graduação, em tudo que você fez.
Então, o histórico de bom aluno não funciona, não quer dizer absolutamente nada. É por isso que tem tanta gente que me procura, professor. Eu sempre fui um aluno exemplar, eu fui aquele aluno nota 10 e eu não consigo passar em concurso. O jogo é outro. Então, você só deve fazer prova, na minha opinião, quando você tiver com núcleo duro, segundo escalão, 85% você está acertando em média, de 80% a 85%, de 80% a 85% de acerto nas questões objetivas e já tiver condições de enfrentar isso em segunda fase. Antes disso, não funciona. Aí vamos dizer, saiu uma PGE da vida, sei lá. Aí o terceiro escalão é o quê? Terceiro escalão vai cair o terceiro escalão, você já está com tudo isso pronto. O terceiro escalão vai cair o quê? Penal, processo penal, ambiental, previdenciário. Previdenciário, previdenciário e lei local. Pronto. Aí sim. Aí você consegue, em 90 dias, estudar isso aqui pensando numa prova objetiva. Aí consegue sim. O problema é que a turma quer estudar em 90 dias tudo. Não vai funcionar. Não vejo funcionar. Tenho 18 anos de experiência nessa brincadeira, no bom sentido. Eu nunca vi ninguém passar no susto. Agora, que tem muito cigano de terno e gravata, cigana de terno e gravata na internet, dizendo: estudo pelo meu material, 90 dias, 70 dias você se torna procurador. Já se imaginou ser procurador daqui a 90 dias ganhando 40 mil? Ah, o meu material, fulano passou com 75 dias. Conversa, mentira. Ninguém passa 75 dias. Ninguém passa. Eu estou aqui com vocês tratando de um concurso que provavelmente vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Aí sim, aí sim, aí sim. Aí a gente vai, faz um planejamento, se organiza, estuda, erra, acerta, ficha aqui, ficha ali, fichei errado, voltei. Acho que Renato, Rafael, Matheus, professor, fichei 360 páginas, tá errado, tem que voltar, tá fazendo resumo, aí acerto, aí erro, aí boto para a memória de longo prazo, aí reviso, aí faço primeira onda de revisão, segunda onda de revisão, aí vou, estudo por flashcard, aí sim, aí existe uma construção. Aí existe uma formação de uma cabeça de procurador. Aí tu chega numa prova dessa, eu tenho um aluno de mentoria individual que depois da prova liga para mim no domingo assim, professor, deu alguma coisa errada, porque estava fácil demais a prova. Eu acho que eu errei tudo. Porque o sentimento de chegar numa prova dessa magnitude e achar que foi fácil não é natural. Aí o aluno se assusta. O professor deu tudo muito, muito certo ou muito errado, porque a prova foi fácil. Eu sentei da prova e estava fácil. Mas é natural ser fácil quando você faz um estudo de memória de longo prazo, atacando nesse estudo exatamente a forma como é cobrado na prova, você estuda para a prova. Normalmente as pessoas estudam no modo desespero para a prova objetiva. A prova objetiva é uma prova de conferência. Tá, a resposta está lá. É só achar. Ah, professor, é fácil? Não. Mas me diga, é mais fácil isso ou você se deparar com o enunciado de uma questão subjetiva mandando você resolver um problema na qualidade de procurador? O que é que é fácil? Aí por que que as pessoas acham que vão estudar para a prova objetiva e vão se dar bem numa prova subjetiva? Não funciona. Muita gente só descobre esses ciganos de terno que dizem: você passa no meu material com 70 dias. Quando, depois de muito tempo, passa numa prova objetiva, chega na subjetiva, eita caramba, e agora? Que é que eu faço? Aí, você quer ver uma pessoa desistir? Você quer ver uma pessoa desistir de estudar para concurso? Ela passa 1 ano e meio se tornando uma máquina de decorar lei e jurisprudência. Aí vai 1 ano e meio, vai 1 ano e meio, dois, e faz 10 concursos, não passa, e passou em um para a segunda fase, empatado com o último, lá na rabeta. A galera fica pedindo, pelo amor de Deus, a Deus, para empatar com o último, né? Ah, professor, eu queria. Teve um aluno que uma vez chegou para mim e disse assim: professor, eu queria muito estudar pelo MAP, mas assim, eu não vou para a sua estratégia porque eu estou a 3 questões mais ou menos do corte. Aí eu disse: com todo respeito a você, você não está preparado para o MAP. Porque se você está aí estudando numa estratégia que está lhe deixando a 3 questões de empatar com o último da objetiva, não. É melhor você continuar aí para você, enfim, passar da objetiva, pegar uma subjetiva e ver como é. Talvez o MUP não seja para você nesse momento. Ora, se eu tivesse estudando por uma estratégia há 1 ano e meio, dois, que não deu condições ainda de empatar com o último da objetiva, e eu não sei nada de subjetiva, eu estou fazendo o quê aqui? Não faz sentido. Eu não sei qual é a noia dessa turma.
Eu não sei, eu não consigo entender. Mas esses alunos me encontram em algum momento. Ou me encontram já no início de uma preparação e dizem, rapaz, é mesmo, velho, se eu vou estudar para a prova objetiva e ter a subjetiva, eu faço o que depois? Porque eu já proponho um estudo de subjetiva, de inferência. Eu já quero que vocês se preparem para saber responder petição, parecer, questão subjetiva. Por quê? Eu tenho uma prova de conferência, que é a prova objetiva, e eu tenho uma prova de inferência, que é a prova subjetiva. Quem estuda para uma prova de conferência não se dá bem numa prova de inferência. Mas o contrário é verdade. Quem estuda para a prova de inferência e sabe fazer inferência jurídica, normalmente se dá bem nas provas de conferência, que é um nível abaixo. Agora, por que grande parte dos professores colocam vocês para estudar para as provas objetivas somente? Porque é mais fácil preparar para a prova objetiva, porque eu pego um material, faço um cronograma de estudo, boto vocês para estudar, para decorar lei e jurisprudência e ganho, nesse caso, na multiplicação. Aí eu digo para você assim: olhe, cada fase é única, você só precisa se preocupar com a prova subjetiva depois que você passar na objetiva. Vai, vai. É muito mais difícil para um professor, como no meu caso, fazer um GAGU desse, preparar vocês para a segunda fase e ter que corrigir peça, parecer, questão subjetiva de vocês, apontar os erros, dizer nem aqui, está errado assim, é assado. É muito mais complicado. Até porque o professor, como eu, que já sugere que você estude para as duas coisas, tem que lhe preparar para as duas coisas. E não é todo mundo que sabe preparar para a subjetiva. Então, é muito simples. É simples demais colocar vocês para serem, digamos, máquinas de decorar lei e jurisprudência e a subjetiva depois. Mas a maior parte dos alunos me encontra em algum momento. Ou o aluno se liga logo no começo, a gente tem uma pessoa aqui que está no oitavo período da faculdade, já está estudando aqui pelo GAGU, parabéns, está aqui em cima em algum lugar, me perdoe, não me lembro o nome, mas... E tem aluno que chega para mim e diz assim, professor, eu estou estudando há 2 anos e não consigo passar na prova objetiva. O que é que eu faço? Eu digo, tem jeito, mas não é fácil. Agora, você tem que zerar o game, ou seja, não dá para dizer, eu já estudo há 6 anos. Não, está estudando errado faz muito tempo. Vai ter uma bagagem aí, vai aproveitar alguma coisa? Vai, lógico. A parte que ele estudou não se perde, mas eu preciso moldar o que ele estudou para como deve ser enfrentado na prova que vale. A prova que vale é a subjetiva e a prova oral. Essa é a prova que vale. Me diga, qual é o aspecto, qual é o efeito prático de passar na objetiva e não passar na subjetiva? É o mesmo efeito prático de não passar em nada. Então, eu não sei que tara é que o povo tem de querer ser aprovado na prova objetiva a todo custo para chegar na subjetiva e perceber que não funciona. E você quer ver como o camarada não. Você quer saber a receita para se desistir de estudar? Eu passo 2 anos estudando para a prova objetiva. Aí, enfim, passo, empatado com o último. Aí vou para a subjetiva. Quando eu vou para a subjetiva, aí eu vejo qual é a realidade. Não passo. Aí o que é que o aluno faz agora? O aluno vai fazer o seguinte: ele, opa, agora eu estou já passando nas objetivas, vou estar para a subjetiva. Aí ele começa a estar para a subjetiva e esquece de estudar para a objetiva. Aí ele continua fazendo prova. Aí ele começa a perder as provas objetivas que ele vinha passando. Pronto, aí ele pensa que deu um passo para trás e desiste de estudar. Já vi várias pessoas assim acontecer assim e tem pessoas que são frustradas até hoje porque passaram por isso e não tiveram força para estudar direitinho e passar. Então, eu recomendo muito que você só faça a prova quando você tiver chances reais de aprovação, que é o que eu chamo de dignidade intelectual. É o quê? É chegar na prova com chance de passar. Tá, vou sair de casa para fazer uma prova sem chance de passar. Concurso não é um concurso. Concurso público não é uma loteria da Caixa Econômica que eu vou, compro um bilhete premiado e posso ser sorteado. Não. Concurso é um teste de conhecimento. Ou eu tenho conhecimento para passar e passo, ou eu não tenho conhecimento para passar e não passo. Então todo mundo praticamente sai de casa já aprovado ou reprovado. Não tem sorte nessa brincadeira, não. A sorte pode te ajudar com uma ou duas questões. A sorte não vai te aprovar na objetiva, na subjetiva e na oral. Não vai. Então, assim, desculpa, mas eu sou muito prático com isso. Talvez não seja o que vocês querem escutar, mas acredito que o fato de estarem aqui e iniciando uma preparação para um concurso daqui a 1 ano e meio, acredito que vocês entendam muito o que eu estou falando, né? Então, muito bem. Regiane diz, obrigado, professor, por todos os detalhes esclarecedor. Rosiane Bravo.
Juliano, professor, você está de parabéns porque a sua proposta é nos tornar procuradores antes da prova. E isso aqui é o fato. Ou seja, olha, você não passa no concurso para se tornar procurador. Você se torna procurador para passar no concurso. É por isso que o meu clube dos meus cursos chama-se Cabeça de Procurador. A sua cabeça de procurador vem antes da aprovação, não depois. Aí você acha que vai ser aprovado como? Estando para a prova objetiva? Numa questões de inferência? Não, não é assim. Suzana, já foi assim, emendando discursivas, uma atrás da outra, depois aquela enxurrada de reprovação, zero efeito prático, é isso mesmo? Franco, é isso aí, Franco. Faculdade, MUP, 11º ciclo, estágio, AGU, estou aí na luta, apaixonado pela estratégia. Muito bem, Franco. Desculpe não ter lembrado do seu nome, mas é isso aí. Parabéns, você está de parabéns e eu lhe parabenizei lá em cima. E é exatamente o que eu estou fazendo com a minha filha, preparando ela já para os concursos de Advocacia Geral da União, já na faculdade. Parabéns de verdade. Professor, procurador do TCE se encaixa na advocacia pública? Não, cara, não, não se encaixa não. Procurador do Tribunal de Contas é Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, né? Não é advocacia pública, não. Não se encaixa, não. Caroline Sena diz, eita, que a verdade é dura, mas de uma necessidade imensa. Obrigado por essa última pergunta e ao professor pela resposta e que nos coloca no trilho. É isso. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos. Assim, foi uma live, acredito, produtiva, muito produtiva. Fiquem ligados no grupo de WhatsApp, onde, a partir do qual eu vou lançar lá o Cabeça de AGU. Fiquem ligados lá. Teremos mais informações em breve, mas acredito que foi muito produtiva. 33 perguntas. Era uma live que não estava nem programada, mas está aí, ainda bem, tudo explicado. Quem viu vai poder rever, quem não viu vai poder ver no sistema depois, tá? Muito obrigado para todos. Tenham aí uma boa noite. Amanhã, boa sexta, bom final de semana. E no domingo, dia 1/6, a gente começa a nossa jornada aqui. Bom descanso para todo mundo. Deus abençoe a todos.